Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 51. Depois de deixar a câmara de parto dos primarcas como a apelidei, levei-os para uma das salas do meu laboratório que continha roupas adequadas. Então pedi para todos se vestirem. Quando isso aconteceu, levei-os ao laboratório médico, onde fiz vários testes básicos para ter certeza de que nenhum deles tinha problemas. Eles não fizeram isso. Ainda assim eu tinha que ter certeza, já que como criador deles, eles são minha responsabilidade. Então, depois de fazer isso, levei-os para uma das salas de treinamento das instalações para ver pessoalmente suas habilidades sobre-humanas em ação e entender os poderes adicionais e únicos que cada um deles recebeu do composto D, o que levou 2 horas inteiras. Mas foram 2 horas bem gastas, já que consegui determinar cada um dos conjuntos de poderes individuais dos primarcas. Primeiro, o macho afro-americano adquiriu voo autossustentável, visão de calor, visão de raio-x e autossustentação. Segundo, o 7 pés também ganhou voo autossustentado e autossustento. Mas ele também se tornou um reator de fusão bioquímica, o que significa que ele pode absorver, gerar e manipular energia. Ele também se torna mais poderoso quanto mais dano físico ele recebe, deixando-o exatamente como o Grant Emerson, Damage dos quadrinhos da DC. Legal. Terceiro, a loira tem telecinese e telepatia no nível do que este mundo chama de mutantes de classe ômega, junto com gente como Jean Grey e Emma Frost. Quarto, a mulher de pele verde tem produção de feromonil, toxicinese, imunidade a toxinas e clorocinese. Seus poderes também pareciam estar ligados à magia, pelo que senti. Então, definitivamente começarei a treinar sua propriedade nas artes místicas na primeira chance que tiver. Finalmente, a mulher de pele vermelha pode alterar livremente seu tamanho, tornando-se tão alta quanto 25 pés ou tão pequena quanto algo visível apenas sob um microscópio. Parece que todos os meus 5 primarcas foram abençoados com poderes grandes e diversos. Um fato que eu amo, já que eu não quero que nenhum deles, ou mais primarcas que eu crie no futuro, sejam exatamente os mesmos. Eu quero diversidade, já que isso pode gerar excelência e o melhor. É por isso que criei os primarcas no primeiro. Porque se eu quisesse apenas uniformidade, eu simplesmente ficaria com meus destinobos. Ah, e quanto ao que estou chamando de primarcas por suas características físicas, é porque nenhum deles tem nomes próprios. O que estou prestes a corrigir. Todos vocês, juntem-se. Eu ordenei aos meus primarcas, que estavam espalhados pela sala. Mas quando eu os chamei, eles imediatamente pararam o que estavam fazendo e formaram uma fila na minha frente. Dos seus exames médicos aos físicos, tudo parece bem. Eu disse a eles. E agora, com esses fora do caminho, sinto que está tudo bem. Eu dei a todos vocês nomes próprios. Eu falei. Então voltei minha atenção para o primarca afro-americano. Quando fiz, ele se ajoelhou. De agora em diante você será conhecido como Zod. Eu disse a ele. Porque, dados os seus poderes, sinto que é uma das únicas escolhas naturais de nome para ele. Obrigado, meu imperador. Zod respondeu. E depois disso eu faço esta declaração aqui e agora. Todos aqueles que se opõem a você ou aqueles para os quais você me direcionar, devem se ajoelhar diante de Zod, antes que se ajoelhem diante de Doutor Destino. Ele falou. Vou cobrar isso de você, Zod. Eu respondi. Então desviei meu olhar para o primarca de 7 pés. Seu nome será Trag. Obrigado, Imperador Doutor Destino. Ele respondeu. Trag então se ajoelhou diante de mim. Assim que ele fez isso, desviei meu olhar para a loira. Você será conhecido como Tadeus. Obrigado, meu imperador. Tadeus respondeu. Ele também se ajoelhou diante de mim. Depois que ele fez isso, olhei para a mulher de pele verde. Seu nome será Eve. Eu disse a ela, considerando que ela tem exatamente os mesmos poderes e aparência da Era Venenosa dos quadrinhos da DC. Porque obrigada, Imperador Doutor Destino. Eve respondeu. Ela também se ajoelhou, deixando apenas um restante. Virei meu olhar para a mulher de pele vermelha. Seu nome será Katma. Eu disse a ela, já que ela é a cara de Katma Tui dos quadrinhos da DC. Assim como a Era se parece com a Era Venenosa. Ambos que eu não criei de propósito. Estou falando sério. Isso tudo foi completamente aleatório. Como você decretou meu imperador? Katma disse. Ela então se ajoelhou. Todos os meus 5 primarcas agora estão ajoelhados diante de mim. Definitivamente posso me acostumar com isso, pensei. Então fiz um movimento com a mão esquerda. Levantem-se. Eu disse a eles. Quando fiz isso, todos ficaram de pé em uníssono. Então, meu imperador, qual é o nosso próximo passo? Tadeus me perguntou. Bem, agora todos vocês permanecerão nesta instalação por enquanto e se aclimatarão melhor ao mundo em si. Eu disse a eles. Com o que Brainiac os ajudará. Eu farei isso. Brainiac falou. Os primarcas já sabiam sobre ele. Atualmente estou cuidando de alguns assuntos em Nova York, nos Estados Unidos, e ficarei até o dia 1º de abril. É quando retornarei oficialmente à Latéria. Então, quando eu fizer isso, poderemos realmente começar a seguir em frente. Mas até lá, vocês estão todos em stand-by. Mais alguma pergunta? Ninguém falou nada. Tudo bem então. Bem, então bom dia e lembre-se, se você encontrar algum grande problema, saiba que estarei aqui para ajudá-lo a qualquer momento. Eu disse a eles. Depois, saí do meu laboratório e retornei ao meu escritório na Embaixada de Nova York. Fiquei extremamente feliz com o resultado dos meus primeiros primarcas. Que dia glorioso foi este! 18 de março de 2008. Terceira pessoa. Ponto de vista.
Com a testa franzida, Susan Storm andava de um lado para o outro na sala de espera em que estava. Os saltos brancos que ela usava faziam um barulho audível de estalo no chão enquanto ela caminhava. Pare com isso, Susan. Você vai se cansar desse jeito. Victor falou, já que ele também estava na sala de espera. Mas ele estava sentado em um dos sofás da sala, com uma expressão calma no rosto. Quanto ao porquê de os dois estarem juntos, eles estavam esperando serem chamados para falar em um show de imprensa que Victor tinha organizado para fazer um grande anúncio, o que também dizia respeito ao Quarteto Fantástico, que enviaram Susan como representante para o evento de hoje. Parando no meio do caminho, Susan se virou para olhar para Victor. No entanto, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, houve uma batida na porta. Eles estão prontos para vocês dois, Jéssica disse do lado de fora. Entendido. Obrigado, Jéssica. Victor respondeu. Ele então se levantou e se aproximou de Susan. Ele então ofereceu a ela seu braço esquerdo. Susan Storm, você me daria a honra de acompanhá-la? Ele perguntou. Tudo bem. Susan resmungou. Embora ela tenha feito isso com um sorriso no rosto, entrelaçando o braço dela com o de Victor, eles saíram do quarto e então foram para fora, onde eles então subiram em um palco improvisado que havia sido montado bem em frente à Embaixada da Letônia, que estava atualmente lotado de repórteres e pessoal de notícias, assim como muitos civis. Todos eles voltaram sua atenção para Susan e Victor no momento em que eles apareceram. A dupla os ignorou enquanto se posicionavam no palco em frente ao pódio, onde havia um microfone. Quando o fizeram, Victor deu um leve toque nele, o que silenciou todas as vozes na área. Vendo isso, Victor assentiu. Ele então moveu seu dedo do microfone e falou nele. Obrigado por isso. Ele disse. Agora, permitam-me dar as boas-vindas a todos vocês aqui hoje. A maioria de vocês provavelmente já sabe quem eu sou, dadas minhas ações durante os últimos 2 anos. Mas para aqueles que não sabem, meu nome é Victor Werner von Duon, o chefe de Estado e rei da nação conhecida como Latéria. Ele disse. E a adorável mulher ao meu lado tem certeza de que sou alguém que todos vocês conhecem. Susan Storm, também conhecida como a Mulher Invisível, um membro do Quarteto Fantástico. Depois de ouvir seu nome ser falado, Susan sorriu e acenou para a multidão, arrancando aplausos deles. Victor esperou até que tudo se acalmasse antes de falar novamente. Ok. Com as apresentações feitas, deixe Susan e eu explicarmos o motivo pelo qual chamamos todos vocês aqui hoje. É para falar sobre o futuro, especificamente o futuro da próxima geração. Vejam, quando eu era um garoto crescendo na Latéria, eu não tinha as ferramentas nem os recursos disponíveis para corresponder ao meu potencial. Eu tive que lutar e passar por muitas provações e tribulações para obter as ferramentas e os recursos de que precisava para atingir meu potencial máximo. Mas a essa altura, eu era basicamente um adulto. Alguém que, sem me gabar ou algo assim, fez algo de si mesmo. Mas apesar das minhas muitas conquistas, não consigo esquecer meu passado. Sempre me perguntei o que eu poderia ter me tornado se tivesse as ferramentas e os recursos de que precisava para atingir meu potencial durante minha juventude. Essa é uma das razões pelas quais criei a Academia Werner em meu país natal, Latéria. E por que estou aqui diante de todos vocês hoje? Para anunciar a criação de uma organização que é especificamente voltada para ajudar a próxima geração a atingir seu potencial máximo, e mais um pouco, como eu nunca tive a oportunidade de fazer. Seu nome é The Future Foundation. Victor falou. Ele então deu um passo para trás e deixou Susan assumir a posição em frente ao pódio e ao microfone. A Future Foundation é uma organização sem fins lucrativos que será especificamente voltada para apoiar jovens carentes nas áreas de ciência, matemática, tecnologia e matemática ou STEM para abreviar, fornecendo a eles bolsas para trabalhar em projetos que eles enviarem e forem aprovados pela fundação. Eles até mesmo receberão bolsas de estudo da fundação em certos casos. Uma fundação que todos nós do Quarteto Fantástico apoiamos totalmente. É por isso que estamos trabalhando em conjunto com nosso amigo e colega Victor von Duon para vê-la se tornar realidade. Porque assim como Victor colocou, algumas pessoas lá fora simplesmente não têm os mesmos recursos e oportunidades que outras. Bem, nós do Quarteto Fantástico e nosso parceiro Doutor Destino desejamos fazer a nossa parte e fechar essa lacuna um pouco. Susan falou. Então, no segundo em que ela terminou de falar, a multidão explodiu em aplausos e perguntas. O que Victor deixou que Susan cuidasse. Enquanto ele estava ocupado saboreando o fato, outra de suas ideias saiu exatamente como planejado. A Fundação Futuro já era uma realidade, o que daria a Victor acesso a vários indivíduos inteligentes e talentosos, muitos dos quais definitivamente seriam personagens da Marvel, mas ele também sabia que haveria muitos que não seriam. Mas isso tornou as coisas ainda melhores aos olhos de Victor, pois ele teria acesso a muito potencial inexplorado e desconhecido, o que ele sabia que aqueles que o importunavam não gostariam. Fazendo uma das muitas razões pelas quais ele envolveu o Quarteto Fantástico com sua fundação. Dado seu status de herói, popularidade geral e respeito de dentro da comunidade científica, cortesia de Sue e Richards, qualquer um teria dificuldade em foder com a fundação com eles envolvidos, já que isso poderia atrair o tipo errado de atenção. Então, mais uma vez, para o Doutor Destino, tudo ocorreu conforme o planejado. Por fim, Susan chamou Victor. Quando ele fez isso, ele voltou ao pódio e respondeu algumas perguntas. Depois que ele fez isso, ele e Susan deixaram o palco e retornaram para dentro da embaixada. Depois de fazer isso, Victor levou Susan para uma sala de estar.
no momento em que Jéssica estava deixando uma bandeja com 2 copos e uma garrafa de uísque. Obrigado, Jéssica, Vitor disse a ela. Claro, Jéssica respondeu. Ela então a desculpou. Vitor percebeu o ciúme de Susan assim como ela. Esta mulher, pensou Vitor. Susan, não precisa ficar com tantos ciúmes da Jéssica. Vitor falou. Quando ele fez isso, Susan virou a cabeça na direção dele. O que eu não estou com ciúmes dela. Ela negou. Vitor lançou-lhe um olhar impassível em resposta. Sério? Então o que é esse olhar frio que você dá a ela toda vez que vocês estão no mesmo ambiente? Ele perguntou. Eu não faço isso. Susan negou. Eu faço? Você tem. Vitor respondeu. Embora fosse mentira. Susan nunca fez isso. Ele só queria que ela admitisse seu ciúme. Entendo. Susan refletiu. Bem, desculpe, é que... Ela parou de falar. Só o quê? Vitor perguntou, aproximando-se de Susan. Nada. Sério. Susan disse. De repente, ela sentiu seu rosto esquentar, dada a proximidade de Vitor com ela. Ah, vamos lá, acho que nós dois sabemos que não é nada. Vitor respondeu. Ele então gentilmente agarrou o rosto de Susan usando sua mão direita e virou a cabeça dela em sua direção. Como resultado, seus olhares se encontraram. Vitor acho que devo ir. Susan conseguiu dizer, apesar de ouvir as batidas do seu coração em seus ouvidos. Não, fique. Vitor disse, já que nós dois sabemos que é o que você realmente quer fazer. E o que eu também quero, Susan. Ele disse. Então, antes que Susan pudesse dizer mais alguma coisa, Vitor gentilmente se inclinou e a beijou. Enquanto isso acontecia, Susan colocou as mãos em volta do pescoço de Vitor e o puxou mais profundamente para o beijo que ele havia começado sem nem perceber. Eles ficaram nessa posição por mais de 1 minuto antes de Vitor interromper o beijo. Susan ofegava levemente enquanto ele fazia isso. Então, ainda quer ir? Vitor perguntou. Não. Susan respondeu. Então isso significa que você está preparado para o que está prestes a acontecer? Perguntou Vitor. Oh, Vitor, fique quieto, disse Susan. Ela então o puxou para baixo e iniciou outro beijo. Um que levou Reed Richards a nunca mais ter uma chance com Susan Storm. Não depois que ela conheceu um pouco de vitamina D da ferramenta de injeção de Dr. Destino, agora com 25 centímetros de comprimento. Capítulo 52. Terceira pessoa. Ponto de vista. No vazio do espaço tudo era igual, até que de repente não era mais. Do nada, uma nave espacial apareceu no vazio. A trajetória que ele estava percorrendo colocava em um curso direto com a Terra. Vitor. Ponto de vista. B. Antes que o bip do meu telefone pudesse continuar, eu o desliguei usando minha tecnopatia. Então sentei-me na cama, tomando cuidado para não incomodar Susan, que estava deitada ao meu lado. Embora, considerando o treino que dei a ela mais cedo, não acho que ela vá acordar pelo menos até o meio-dia de amanhã. Não que eu esteja me gabando ou algo assim. Ok, estou um pouco. Mas finalmente estar com Susan foi tudo o que eu imaginava e muito mais. Mesmo que eu tivesse que me segurar severamente. Porque embora Susan seja sobre-humana, capacidades físicas sobre-humanas ela não tem. E eu não queria causar a morte dela por Snu. De qualquer forma, usando minha tecnopatia, acessei meu telefone e descobri que era Brainiac entrando em contato. Sim, Brainiac? Perguntei a ele usando minha tecnopatia. Desculpe perturbar a noite que você estava esperando com a adorável mulher invisível Vitor, mas isso não podia esperar. Nossos satélites captaram uma nave de origem desconhecida entrando na atmosfera da Terra há alguns segundos. E você pediu especificamente para ser alertado caso isso acontecesse. Brainiac falou, fazendo seu trabalho tão bem como sempre. Já que eu pedi exatamente isso quando o coloquei online pela primeira vez. Dada a quantidade de espécies alienígenas hostis que existem aqui na Marvel, eu queria ser o primeiro a saber se eles chegaram à Terra. Porque eu não confio em nenhum dos outros jogadores lá fora para lidar com eles adequadamente. Foi o que eu fiz. Primeiro, bom trabalho como sempre, meu amigo. Segundo, mais alguém já pegou o ofício? Eu falei. Não, no momento em que nossos satélites o detectaram, comecei a mascarar o sinal da nave de todos os outros sensores, exceto o nosso. E antes que você pergunte, já calculei sua trajetória e zona de pouso, que na verdade é bem ao lado da sua localização, já que ele pousará no condado de Essex, Nova York, especificamente nas montanhas Adirondack. Brainiac explicou. Bom de novo, bom trabalho. Agora prepare um dos hangares para contenção nas instalações do laboratório, envie um contingente de destinobos para o local de desembarque das naves. Além disso, diga a Zod para me encontrar lá. Eu ordenei, já que eu quero salvar qualquer coisa daquela nave caso ela permaneça intacta após seu pouso. Quanto ao motivo de eu estar pedindo para Zod vir, eu acho que está aí a oportunidade perfeita para ver como um dos meus primarcas se sai em campo. Entendido, meu imperador, respondeu Brainiac. Então encerramos nossa conversa. Quando fizemos isso, levantei-me e rapidamente vesti uma roupa confortável. Então, certifiquei-me de que Susan estava confortável na cama antes de ir embora, para ir cumprimentar nosso visitante extraterrestre, e determinar se eu precisava agir como um predador atrás deles. Norte do estado de Nova York, condado de Essex, e Cordilheira Adirondack. Saindo do meu portal com minha armadura completa, fechei-o. Assim que fiz isso, Zod pousou no chão do meu lado direito, vestido com a armadura de batalha especial de Adamantium, Vibranium que eu havia projetado para todos os meus primarcas usarem.
Pouco depois disso, os destinobos que Brainiac havia designado para essa missão para mim também chegaram. Zod, eu disse a ele. Meu imperador. Ele respondeu. Você está bem? Perguntei a ele. Eu sou. Zod respondeu. E estou honrado que você me escolheu para ajudá-lo nessa empreitada. Prometo que não vou falhar com você. Cuide para não fazer isso, retruquei. Então usei minha tecnopatia para repassar minhas ordens aos destinobos, que se espalharam e contiveram a área, para garantir que nada entrasse e nada saísse. Feito isso, Zod e eu simplesmente começamos a esperar. Então, antes que eu percebesse, 30 minutos se passaram antes que meus sensores captassem a nave se aproximando da posição. Enquanto isso, Zod e eu nos viramos para olhá-lo. Então seguiram até chegar à costa. Embora a nave não tenha caído, ela realmente pousou. Quando isso aconteceu, eu levantei voo e comecei a voar direto em sua direção, com Zod me seguindo logo atrás. Rapidamente alcançamos a nave e pousamos fora dela. Então nos preparamos para abordá-lo. Mas no momento em que fizemos isso, meu sentido de aranha disparou, e no segundo seguinte, encontrei uma lança voando direto em minha direção, vinda de uma parte repentinamente afastada do navio. Embora com minhas habilidades fosse fácil de pegar, quando fiz isso, quebrei a lança em duas, deixando-a cair no chão. Então levantei minha mão livre para impedir que Zod se movesse, o que percebi que ele estava prestes a fazer. Ainda não, Zod. Vamos esperar e ver um pouco mais. Eu ordenei a ele. Sim, meu imperador. Ele respondeu. Ele então se retirou. Enquanto Zod fazia isso, uma figura saiu da nave espacial e então voltou sua atenção para nós dois. Quando eles fizeram isso, percebi imediatamente que estava olhando para uma mulher Shi'ar, confirmando a existência deles nesta realidade para mim. Não só isso, mas essa Shi'ar em particular me parece familiar. Eu simplesmente não consigo me lembrar dela. Olhando rapidamente entre mim e Zod, a Shi'ar fêmea zombou. Então, parece que este planeta não é tão primitivo quanto eu pensava, afinal. Ela falou com arrogância. Este planeta do qual você está falando é conhecido como Terra, e está sob minha proteção. Agora, quem é você e por que veio aqui? Eu falei. Você ousa falar comigo desse jeito, seu ser primitivo e atrasado. A mulher Shi'ar cuspiu. Um olhar de raiva de repente marcou seu rosto. Parece que você não sabe com quem fala. Então eu vou te educar. Meu nome é Kalsiei Neramani, um membro da família Neramani, e o herdeiro legítimo do trono do Império Shi'ar. Pronto. Agora você não é mais ignorante sobre com quem está lidando. Então eu vou te perdoar pela tolice anterior. Mas faça isso de novo e sua vida estará perdida. Você entende primitivo? Ah, então ela é rapina, pensei. Isso explica por que ela parece tão familiar. Meu imperador, devo acabar com a vida da mulher aviária? Zod me perguntou. Não, Zog. Eu respondi. Porque se o que ela alega é verdade, então ela é tão valiosa quanto sua nave. É por isso que a levaremos viva. Eu expliquei. Como você disse, meu senhor. Zod respondeu. Quando ele fez isso, a expressão de rapina ficou ainda mais distorcida. Você ousa me ignorar descaradamente. Ela fervia. Mas antes que Rapina pudesse dizer qualquer outra coisa, aí fechou a distância entre nós. Cobri meu punho esquerdo com energia elétrica e desferi um soco direto em seu intestino. Meu ataque acertou, enviando um choque elétrico por todo o corpo da princesa. Ag! Ela gritou de dor, mas surpreendentemente ela não desmaiou. Permanecendo consciente, ela agarrou minha armadura e começou a arranhá-la, me surpreendendo um pouco. Mas então eu me lembrei que ela não era apenas uma Shi'ar, mas uma Shi'ar mutante. Uma que também era uma guerreira poderosa que liderava legiões de naves estelares e membros da temível guarda imperial Shi'ar. Então, com isso em mente, agi de acordo e aumentei a voltagem do meu choque elétrico. Ah! Rapina gritando em cena, mais dor em resposta. Mas dessa vez ela desmaiou. Quando tive certeza disso, joguei-a sobre meu ombro esquerdo como se fosse um saco de batatas, permitindo-me sentir sua bunda tonificada. Já que bunda é de primeira classe e eu sou um homem de bunda no coração. Depois que terminei de saborear a sensação da bunda de Rapina, me virei para encarar Zod, que havia caminhado até nós. Quando ele fez isso, estalei os dedos e abri um portal sob a nave de Rapina, enviando-a para o hangar cujos protocolos de contenção Brainiac havia informado quando me contatou anteriormente. Assim que o navio passou, fechei o portal. Lidere os destinobos em uma busca pela área ao redor para garantir que não perdemos nada. Vou lidar com nosso prisioneiro. Eu disse a Zod. Ele assentiu com a cabeça ao ouvir minhas palavras. Zod então subiu aos céus. Enquanto ele fazia isso, abri um portal e atravessei-o, preparando-me para bater um papo com Rapina, que na verdade é bem agradável aos olhos. Na verdade, tocar na bunda dela me deixou um pouco duro. Então sim, como Palpatine diria, foi uma surpresa, com certeza, mas bem-vinda. Principalmente quando isso me permitir colocar o Império Shi'ar sob meu domínio. Cara, hoje a noite está ficando cada vez melhor. Capítulo 53. Terceira pessoa. Ponto de vista. Acordando Kalsiei Neramani, também conhecida como Rapina, lentamente, mas seguramente abriu os olhos. Então, um segundo depois de fazer isso, ela se lembrou de tudo o que havia acontecido com ela, o que fez sua raiva aumentar. Mas antes que pudesse ficar mais alto, uma voz chamou a atenção de Rapina. Parece que você finalmente acordou. Virando a cabeça na direção da voz, Rapina viu um homem sentado em uma cadeira na sua frente. Quem é você? E onde estou? Rapina exigiu saber, mas em resposta às perguntas dela, o homem na cadeira apenas colocou um sorriso suave no rosto. Vamos lá, você está dizendo que não se lembra de mim de antes.
Isso me machuca um pouco, sabia? Especialmente considerando quão próximos e pessoais ficamos. Ele disse. Quando ele fez isso, as peças se encaixaram na cabeça de Rapina. Você, Rapina exclamou. Você é aquele de armadura que me atacou antes. Sim, sou eu. O homem respondeu. E já que não o fiz antes, permita-me apresentar-me corretamente. Meu nome é. Você vai pagar por me atacar. Rapina gritou de repente, interrompendo Vitor. Ela então se preparou para atacá-lo da cama em que estava. Mas antes que Rapina pudesse se mover 1 centímetro, Vitor levantou a mão esquerda na direção dela e a atingiu com vários raios de eletricidade. Parando Rapina e fazendo-a gritar de dor. O que ela continuou a fazer enquanto Vitor continuava a bombardeá-la com eletricidade. Até que ele sentiu que ela já tinha tido o suficiente. Uma vez que ele fez isso, ele parou de atacá-la, deixando Rapina se contorcendo na cama, com um pouco de fumaça saindo de seu corpo. Tão rude, Vitor disse. Agora, como eu estava dizendo antes, meu nome é Vitor Werner von Duon, o rei e governante da nação terrestre de Lateria, bem como o futuro imperador do planeta Terra e de todo o sistema solar. Ele explicou. E você, minha querida Calceiner Amani, agora é minha prisioneira. Você ousa me aprisionar, de volta, ao mundo. Rapina conseguiu cuspir, lutando para falar devido à pequena paralisia que as explosões elétricas que Vitor atingiram induziram. Você, tem alguma ideia de com quem você está realmente lidando? Sim, você deixou isso bem claro. Vitor retrucou. Você ousa me tratar como um primitivo. Rapina gritou. A paralisia agora tinha passado completamente. Eu sou o herdeiro legítimo de um dos impérios mais poderosos que a galáxia já viu ou conheceu. Você continua dizendo isso, e ainda assim aqui está você em algum mundo primitivo e atrasado, como você mesmo disse. O cativo de um de seus nativos. Então, realmente, o que isso diz sobre você? Vitor falou, colocando um sorriso malicioso no rosto. Ver o sorriso de Vitor fez Rapina ficar vermelho. Ela então pulou da cama em direção a Vitor, suas mãos em forma de garras miradas em direção à garganta dele, prontas para arrancá-la. Mas antes que Rapina pudesse sequer tocar em Vitor, ele se levantou da cadeira em que estava sentado. Fechou a distância entre eles e envolveu sua mão esquerda em volta da garganta dela. Ele então se moveu e jogou Rapina de cara na parede do lado direito da cela em que estavam, que não quebrou de jeito nenhum, já que toda a célula era feita de adamantium. Gritou Rapina. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, Vitor a jogou contra a parede novamente. Dessa vez, as costas primeiro. Ele então começou a segurá-la naquela posição. Quando isso acontece, Rapina começa a lutar, atacando o braço de Vitor com suas unhas afiadas, fazendo tudo o que pode para se livrar dele. Mas não adiantou. O aperto de Vitor era forte como ferro na garganta de Rapina, e nada que ela fizesse o abalava. Ela não conseguia nem machucá-lo nem um pouco. O que é esse primitivo? Pensou Rapina. Já que em toda a sua vida ela só havia encontrado um punhado de pessoas tão fortes quanto Vitor. O primeiro que lhe veio à mente foi o líder da guarda imperial Shiar, o poderoso gladiador. Não me diga que ele é tão forte quanto o gladiador, pensou Rapina. Ei! Ela desmaiou no momento em que Vitor falou. Olhe para mim. Ele disse. Não comandou. Então, antes que Rapina percebesse, ela estava seguindo o comando e olhando para Vitor, que agora tinha uma expressão fria e endurecida no rosto. Parece que você realmente não consegue entender a situação em que está, então vou explicar mais uma vez para você lentamente. Então talvez você possa entender. Você não está no comando aqui. Seu título não significa nada. Seu poder não significa nada. Você é meu prisioneiro e eu posso fazer com você o que eu quiser. Sua vida está em minhas mãos. Vitor falou, lentamente apertando seu aperto na garganta de Rapina. Agora, você entende as coisas como elas foram explicadas a você? Eu disse, você me entendeu? Vitor perguntou mais uma vez. Seu aperto na garganta de Rapina ficou ainda mais forte, tanto que começaram a aparecer manchas pretas nos olhos dela por falta de oxigênio. Não me faça repetir novamente. Sim. Rapina conseguiu dizer. Sim, o quê? Perguntou Vitor. Eu entendo, você. Rapina falou. Eu entendi o que? Vitor perguntou. Vá em frente e diga. Qual é meu nome? Doutor Destino. Eu entendo, você Doutor Destino. Rapina falou. Você está certo de que me entendeu. Vitor disse. Ele então soltou a garganta de Rapina, permitindo que ela caísse no chão, onde ela começou a ofegar por ar. Enquanto ela fazia isso, Vitor olhou para ela com uma expressão de desgosto no rosto. Patético. Ele disse. E você afirma ser a herdeira do trono deste Império Shiar. Se esse for o caso, então eu me preocupo com sua civilização. Ele falou. Com isso, Rapina cerrou as mãos e rangeu os dentes, não querendo mais nada para rasgar Vitor em pedaços. Mas ela nem tentou, pois ela sabia que agora seria realmente um esforço inútil. Pensar que eu encontraria um ser tão poderoso em um planeta sem nome como este. Rapina pensou. Não, espere. Esta é uma oportunidade. Se eu puder ter este poderoso guerreiro primitivo do meu lado, então eu posso tomar de volta o que é meu por direito daquele meu irmão patético. Agora a única questão é como eu o convenço a vir até mim? Rapina rapidamente procurou em seus pensamentos uma maneira de cair nas boas graças de Vitor. Então uma em particular cruzou sua mente, trazendo um pequeno sorriso ao seu rosto. Sim, é isso, pensou Rapina. Ela então começou a colocar seu plano em ação. Engatinhando de 4, ela chegou na frente de Vitor. Quando ela fez isso, Vitor olhou para Rapina.
O que você está fazendo? Ele perguntou a ela. Oferecendo-me a você, ó poderoso guerreiro. Rapina falou. O que você quer dizer? Perguntou Vitor, já que ele não tem ideia de onde Rapina veio. Como parte de nossa cultura, nós Shi'ar somos ensinados a nos casar com outras culturas para ficarmos mais fortes. Também somos ensinados a nos submeter àqueles que provam ser guerreiros maiores do que nós. Você, Vitor Werner von Duon, atendeu a ambas as qualificações. Portanto, eu me submeto a você em mente e corpo, conforme a lei Shi'ar. Pois se eu, um membro da família real, não seguir nossas leis, então que luta terei para governar meu povo? Rapina falou. Ela então olhou para Vitor, uma expressão submissa e apertada em seu rosto. Se você não tem problemas em me aceitar, então por favor, vá em frente. Ela falou. Vitor finalmente entendendo o que Rapina estava fazendo. Ela estava tentando enganá-lo. Embora o que ele sabia que ela estava dizendo fosse verdade, já que ele se lembrava daquilo sobre os Shi'ar graças às memórias de sua vida passada. Ele também sabia que Rapina nunca seguiria tais tradições e regras a menos que isso a beneficiasse. Porque pelo que Vitor conseguia se lembrar da personalidade dela em sua vida passada, além de seus problemas de raiva. Rapina era astuta e implacável e atacaria qualquer um no instante em que o visse mostrar qualquer fraqueza. É por isso que Vitor estava tentando mostrar a ela que não tinha nenhuma, mas parece que ela ainda não estava aproveitando o momento, embora ele admire a determinação dela. E já que ela está se oferecendo a ele. Essa é uma péssima ideia, pensou Vitor, lembrando exatamente do tipo de besteira intergaláctica de Game of Thrones em que a família real Shi'ar se mete, e sabendo que se ele fizesse com Rapina, ele se envolveria, quer quisesse ou não, sem mencionar o fato de que ela é comprovadamente louca. Mas por alguma razão, para Vitor isso a torna ainda mais atraente aos seus olhos e o faz desejá-la ainda mais. Então, foda-se, Vitor murmurou. Ele vai conseguir fazer com Rapina. Pegando Rapina, Vitor a levou até a cama da cela, para lhe dar exatamente o que ela estava pedindo. Tapa, 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 Sons de tapas e gritos encheram a cela enquanto Vitor batia na Rapina por trás. A guerreira alienígena e real sendo segurada no ar por Vitor, já que seu corpo ficou mole várias rodadas atrás. Chega, pare, por favor, Rapina gritou e implorou, pois Vitor não parou de subjugá-la desde que ela se ofereceu a ele. Sua boca diz não, mas seu corpo diz sim. Vitor respondeu. Pois, apesar dos protestos dela, o corpo de Rapina estava devorando Vitor com vigor. Seu filho da puta, eu vou te matar. Rapina gritou de repente quando Vitor injetou outra dose de vitamina D nela. Enquanto isso acontecia, Vitor soltou Rapina e a deixou cair de cara na cama. Então ele poderia se dar um momento para aproveitar sua felicidade pós-ação. Vendo isso como uma chance, Rapina tentou rastejar para longe. Mas antes que ela pudesse se afastar de Vitor, ela sentiu algo. Não, gritou Rapina. Vamos lá, eu sei que você gosta mais quando. Vitor respondeu. Não. Rapina gritou em protesto. Mas Vitor a ignorou e começou. Sentindo que talvez fazer com ela até que se submetesse seria provavelmente sua melhor opção para lidar com a realeza Neramani. Então é exatamente isso que ele vai tentar fazer. Rapina não tem ideia. O erro dela. Já que ela realmente não tinha noção de com quem estava se metendo. Bem, agora ela sabe. Em todos os sentidos. Capítulo 54. Vitor. Ponto de vista com um sorriso renovado no rosto, saí da cama da Rapina. Esta última ainda estava lá, coberta da cabeça aos pés por fluidos corporais, com uma expressão de pura felicidade no rosto, apesar do olhar que ela tenta lançar em minha direção. O que não faz sentido, já que eu simplesmente dei a ela o que ela basicamente pediu. A culpa é dela por não estar preparada para o que estava por vir, mas é isso que ela ganha por tentar me enganar. O que nunca funcionaria comigo em primeiro lugar, já que o corpo de uma mulher nunca será a ruína de Doutor Destino. Seguindo em frente. Usando magia, eu me limpei. Depois Rapina também, já que eu não sou nada senão um amante cortês. Depois que terminei de fazer isso, me vesti e saí da cela dela, que está localizado em meu laboratório, abrigado na dimensão de bolso que criei. Depois disso, fui para uma sala de reunião onde encontrei meus primarcas me esperando. Já que eu havia dito a eles para se reunirem aqui e esperarem até que eu terminasse meu interrogatório de Rapina, para que eu pudesse repassar tudo o que aprendi a eles. No momento em que me viram, todos eles colocaram sorrisos molhados no rosto. O que há de errado com todos vocês? Perguntei. Eles ouviram você fodendo o cérebro do pássaro quente, prisioneiro parecido com uma ave, meu imperador. Brainiac falou. Pensei. Hein? Eu não achava que nenhum de nós fosse tão barulhento. Mas minha mente estava focada em outras coisas além do volume das nossas vozes, então Meu senhor, sem querer desrespeitar, mas ter relações sexuais com o prisioneiro foi a atitude mais sensata? Katma me perguntou. Possivelmente não, mas ela se ofereceu em primeiro lugar e eu não me arrependo das minhas ações. Eu respondi. Especialmente considerando o motivo pelo qual ela se ofereceu a mim em primeiro lugar. Eu disse. Então usei minha telepatia para me conectar com as mentes dos meus primarcas e compartilhei com eles todas as informações que obtive da mente de Rapina quando estive com ela antes. Já que eu definitivamente tinha mais em mente do que impressioná-la com a realidade da situação dela, e enganá-la quando ela se ofereceu. Como eu sempre digo, negócios antes do prazer. Ao saber que Rapina se ofereceu a mim, todos os meus primarcas ficaram visivelmente irritados, mas eles rapidamente se controlaram e descartaram a ideia.
quando perceberam que eu entendi o plano dela no momento em que ela o executou e imediatamente virei o jogo contra ela. Meu imperador, por favor, perdoe minha declaração anterior. Katma falou. Eu acenei para ela. Está tudo bem. Apenas se concentre nas informações que estou lhe enviando. E há muitas delas. De toda a história do Império Shi'ar, às suas conquistas tecnológicas e científicas, ao seu status na galáxia conhecida, bem como informações sobre os outros membros da família real, que até onde Rapina sabe, inclui apenas 3 outros no momento. O atual imperador e todo babaca Dequen. A mamãe alienígena de açúcar de Charles Xavier, Liliandra. Finalmente, ao filho adotivo de Dequen, Gabriel Summers, também conhecido como Vulcano. Então, esse babaca existe nessa realidade. Pensei. Bom saber. Depois que terminei tudo isso, dei aos meus primarcas um resumo das capacidades militares Shi'ar, especificamente em relação à Guarda Imperial Shi'ar e seu líder centenário, um dos únicos caras nos quadrinhos que eu conhecia que conseguia usar um moicano, e um dos muitos personagens de paródia da Marvel do Superman da DC, Gladiador. Isso conclui todas as informações que obtive de Rapina em relação ao seu povo e lar. Então, depois de fazer isso, relatei aos meus primarcas a única outra informação importante que tirei da mente de Rapina, que era em relação aos outros superpoderes galácticos conhecidos por ela, que são os seguintes. Os Kree, os Skrulls, que nessa realidade estão alinhados com suas versões de quadrinhos e não com suas versões do MCU. Bom saber. Agora eu sei que devo executar meus planos que fiz em relação aos Skrulls para ter certeza de que não vou acabar lidando com o Super Skrull ou qualquer besteira de invasão secreta. Território de Thanos. Território de Galactus. Sim, Galactus tem um território real, o que eu acho ser algo bom e ruim. O Império Nova. E finalmente temos o Império Espartaquista. O que me faz pensar em qual versão do Senhor das Estrelas aparecerá nessa realidade. A do MCU ou a dos quadrinhos. Embora com toda a honestidade eu prefira o último ao primeiro. Mas isso sou só eu. Depois de dar todas essas informações aos meus primarcas, fechei minha conexão telepática com eles e dei a eles alguns segundos para processar o que agora sabiam. Uau, eu sabia que a galáxia era um lugar grande, mas parece que eu estava limitando minha imaginação. Trag falou. Você pode dizer isso de novo, Trag. Tadeus falou. Pensar que impérios tão poderosos e seres que os governam existem. Eve murmurou. Isso significa apenas que devemos nos preparar ainda mais para quando chegar a hora de enfrentá-los. Katma falou. Katma fala a verdade. Zoda acrescentou. Especialmente porque parece que nosso imperador já colocou seus olhos no Shi'ar de onde esse Rapina vem. Ele disse. Estou certo em presumir que meu imperador? Você é Zod. Eu respondi. Mas é claro que isso vai ser daqui a vários anos. Já que não estamos nem perto de estar prontos para enfrentar os Shi'ar. Atualmente, eles nos venceram em todas as categorias importantes. Mas só por enquanto. Em breve isso não será mais o caso, e quando isso não acontecer, seu império pertencerá a Doutor Destino. Bem, isso é tudo que eu precisava informar a todos vocês. Vou me retirar agora. Eu falei. Ah, e se Rapina lhe der algum problema enquanto eu estiver fora, você tem minha permissão para dar umas palmadas nela. Porque não quero que ela pense que pode ficar arrogante só porque não estou por perto. Sim, imperador. Todos os 5 responderam em uníssono. Mais uma coisa, Zod, a busca que você e os Destinobos fizeram na área de pouso do Rapina revelou alguma coisa? Nada, meu imperador. Zod respondeu. O que é bom. Já que não quero que a tecnologia Shi'ar de nenhum tipo caia nas mãos de mais ninguém aqui na Terra. Eles nem saberiam o que fazer com ela de qualquer maneira. Tudo bem, respondi. Então me despedi, indo para meus aposentos pessoais no castelo Doutor Destino, usando um portal, onde tomei um banho rápido e troquei de roupa, vestindo roupas impecáveis, pois eu tinha uma reunião marcada para esta manhã. Depois de me preparar, voltei para meu escritório na Embaixada da Letônia em Nova York, verificando as horas imediatamente depois de fazer isso, que marcava 8h50, o que significa que eu ainda tinha 10 minutos antes da reunião começar. Isso também significou que eu fiquei transando com Rapina por várias horas. Ah bem. Sentando-me na minha cadeira, telepaticamente contatei Jéssica e informei que havia retornado, desde que a informei da minha partida ontem à noite, caso eu precisasse que ela interferisse na Susan. Embora o que compartilhamos ontem à noite tenha sido incrível, não sou iludido o suficiente para acreditar que posso confiar a ela metade das coisas que tenho em andamento. Pelo menos ainda não. Ontem à noite foi um bom primeiro passo para tornar isso realidade. Os 10 minutos seguintes passaram rapidamente. Então, quando deu 9 da manhã, ouvi uma batida na porta do meu escritório. Hey Vitor, seu compromisso das 9 horas chegou. Jéssica disse do lado de fora da minha porta. Excelente. Por favor, mande-o entrar. Eu disse. Sim, respondeu Jéssica. Ela então abriu a porta e meu colega entrou no meu escritório, um Otto Octavius. Depois que ele fez isso, Jéssica fechou a porta e Otto foi até minha mesa. Quando ele chegou lá, levantei-me e ofereci-lhe minha mão esquerda que ele apertou. Dr. Octavius, é um prazer conhecê-lo. Eu disse. O mesmo para você, Rei Vitor. Especialmente porque eu ouvi que você é um cientista. Otto disse. Sou eu. Eu respondi. Nós dois então quebramos o aperto de mão e nos sentamos. Então, estou certamente curioso sobre por que um homem da sua estatura solicitou uma reunião com um homem como eu. Otto perguntou, indo direto ao assunto. Eu gosto disso. Bem, eu ouvi sobre seu trabalho.
seu plano de construir um reator de fusão sustentável por alguns contatos meus. Eu acho que é uma ideia brilhante e maravilhosa e eu o convidei aqui hoje para lhe dizer que eu pessoalmente desejo financiar o projeto. Eu falei, em parte porque não quero que essa versão de Otto acabe como o Dr. Octopus, e em parte porque ter sua tecnologia sob meu controle seria uma grande vantagem, além de ter o próprio homem ao meu lado. Sério? Otto me perguntou. Eu balancei a cabeça. Sim, eu realmente desejo financiar sua pesquisa. Porque se você puder tornar a visão uma realidade, isso pode mudar o mundo como conhecemos. Poderia resolver a crise energética da humanidade e tornar o uso de combustíveis fósseis obsoleto. Sem mencionar como poderia expandir nosso conhecimento de física em geral. Ter o poder do Sol na palma de nossas mãos. Seria glorioso. Sim, exatamente. Otto disse. Senhor, não Doutor Destino, é como se você estivesse comandando minha mente. Obrigado, doutor. Eu respondi, mas não estou lendo a mente dele no momento. O metaconhecimento é a chave para a vitória aqui. Então, em relação à minha oferta, tenho algumas estipulações. Ou seja, que você e sua esposa se mudem para a Latéria para conduzir suas pesquisas e se tornarem professores na Academia Werner. Falei. Entendo. Otto respondeu. Vou ter que discutir isso com minha esposa. Eu entendo completamente. Eu respondi. Nós dois então conversamos mais algumas coisas antes de encerrarmos a reunião e Otto seguir seu caminho. Depois que ele fez isso, não consegui deixar de cantarolar a música tema do espetacular Homem-Aranha. Capítulo 55. Depois que minha reunião com Otto terminou, fiz um trabalho rápido. Isso até que eu pude sentir Susan despertando, devido aos muitos feitiços de vigilância que coloquei por toda a embaixada. No momento em que percebi isso, parei o que estava fazendo e voltei para meu quarto pessoal. Susan acordou completamente assim que cheguei e entrei no quarto. Ei, bom dia, eu disse a ela. Sim, bom dia, Victor. Susan respondeu. Ela então usou a mão esquerda para abafar um bocejo. Você acordou cedo. Sim, eu tive uma reunião de manhã cedo. A vida de um monarca. Eu falei. Certo. Susan respondeu. Então, sobre a noite passada. Sim, eu gostei. Eu respondi imediatamente, colocando um sorriso maroto no meu rosto. Susan corou levemente quando viu. O que não faz sentido, considerando o que ela fez comigo ontem à noite usando a boca. Parece que ela é uma aberração entre os lençóis. Então isso prova que o que meu pai me disse na minha vida passada é verdade. São sempre os quietos que você precisa tomar cuidado. Eu também. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Susan disse. Eu ia te perguntar se o que aconteceu entre nós está certo? Somos dois adultos consentidos, então sim. O que aconteceu entre nós foi ótimo. Eu disse. Não, quero dizer que você é um rei. Susan falou. Verdade, mas eu ainda sou uma pessoa. Uma pessoa com vontades e desejos. E por muito tempo para mim você foi um sujeito em ambas as categorias, Susan. Eu disse a ela. Então caminhei até ela, segurei seu rosto gentilmente em minhas mãos, inclinei-me e dei um beijo gentil em seus lábios. Então não há razão para encher essa sua linda e maravilhosamente inteligente cabeça com pensamentos desnecessários. Eu disse. Agora estamos bem? Eu perguntei a ela. Sim, nós somos. Susan respondeu, colocando um sorriso no rosto. Fico feliz em ouvir isso, eu disse. Assim que fiz isso, Susan se refrescou e vestiu suas roupas de ontem em diante. Depois que ela fez isso, eu a acompanhei até o refeitório para um brunch, que eu já tinha preparado. Enquanto comíamos, conversamos sobre várias coisas. Até que finalmente o café da manhã chegou ao fim e Susan se preparou para ir embora. Bem, acho que nos veremos em breve, disse Susan. Sim, com certeza você vai. Eu respondi. Então dei outro beijo em Susan. Depois disso, ela se despediu da embaixada. Então, quando ela fez isso, voltei para meu escritório e comecei a revisar meus planos de extermínio de Reed Richards para ter certeza de que estavam completamente impecáveis. Já que não há como dizer o que ele pode fazer quando for descoberto, tomei Susan para mim, mantendo-a longe de suas mãos inúteis. Não quero, nem preciso, lidar com uma versão do Criador nesta realidade. Depois de ter certeza de que os planos estavam perfeitos, fiz mais alguns, só por precaução. Já que quando se trata de Richards eu preciso ter certeza de que ele foi embora para sempre. Não pode haver erros quando se trata de tirá-lo. Porque se eu der a essa barata 1 centímetro sequer, ela vai levar 1 milha. Quando meus novos planos para lidar com Reed foram concluídos, recostei-me na cadeira e tirei uma breve folga. Então informei Jéssica telepaticamente que estava saindo novamente. Quando fiz isso, abri um portal e atravessei-o chegando a Camartage. Imaginei que já que estou em Nova York, eu o visitaria, considerando que foi um dos lugares que me ajudaram a me tornar o homem que sou hoje. Além disso, quero ver meu mestre, o ancião, e conversar um pouco. Fechando meu portal atrás de mim, ignorei os olhares que os novos membros da ordem estavam me lançando. Está tudo bem, pessoal. Ele é bem-vindo aqui. Que parou assim que o ancião entrou no pátio e basicamente disse para todos se abaixarem. Então eles voltaram ao que estavam fazendo. Enquanto isso, caminhei até a anciã e fiz uma leve reverência de respeito. Mestra, Victor, ou talvez eu devesse chamá-lo de Doutor Destino agora. O ancião falou. O que você preferir? Eu respondi. Então, como você tem passado? O mesmo de sempre. Ela respondeu. Embora pareça que o mesmo não pode ser dito de você. Certamente não pode. Eu disse.
De qualquer forma, podemos mudar nossa conversa para um lugar um pouco mais privado? Há muitas coisas que eu gostaria de discutir com você de natureza pessoal. Claro, o ancião respondeu. Ela então começou a andar e eu a segui. Nós dois acabamos sentados em uma sala de reunião privada. Quando chegamos, conjurei um bule de chá e 2 xícaras de chá em pires. Chá? Sim, obrigado. O ancião respondeu. Então preparei uma xícara de chá para ela antes de preparar uma para mim. Depois que fiz isso, nós dois simplesmente ficamos sentados em silêncio por um momento, ambos apreciando nossas bebidas. Até que o ancião falou novamente. Parece que você tem estado muito ocupado desde a última vez que conversamos. Sim, eu tenho. Eu respondi. Eu até tenho um dos meus filhos agora, como você disse que eu teria. O nome dele é Christophe, e eu adoraria que você o conhecesse. Eu falei. Na verdade, eu tenho várias pessoas que eu gostaria que você conhecesse, incluindo 2 jovens cujo potencial mágico inato, se devidamente treinado e nutrido, permitiria que elas assumissem sua posição como feiticeira suprema da Terra um dia. Bem, eles certamente parecem interessantes. Agora eu mais do que nunca quero conhecê-los. Junto com seu primeiro filho, o ancião respondeu. Excelente. Eu disse. Então, quando tiver uma chance, por favor, venha para a Latéria. Você sempre tem um convite aberto para visitar meu país. Sobre isso, eu queria saber se eu poderia perguntar se algum membro da ordem estaria interessado em se tornar instrutor na Academia Werner, já que agora a escola só tem um professor de magia e ele é único, para dizer o mínimo. Mas ele conhece sua magia. Ainda assim, com o crescimento das coisas, a escola, e por extensão o domínio, precisa de usuários mais experientes nas artes místicas, principalmente porque estou muito ocupado para dar aulas, a menos que sejam aulas particulares e pessoais, como se eu tivesse começado a transar com Christophe, pois ele descobriu que tem aptidão para as artes místicas. Parece que ainda farei um mini doutor destino dele. Primeiramente, obrigada pelo convite e eu vou aceitá-lo. Segundo, quanto ao seu pedido, farei algumas perguntas. A anciã falou. Mas Vitor, aqueles que eu enviar para ajudá-lo estarão lá apenas para ensinar e defender os inocentes. Eles não o ajudarão com nenhum dos seus outros planos. Ela disse, a anciã revelando que sabe sobre minhas maquinações. Mas eu não esperava nada menos dela. Tudo bem, eu não ia pedir para eles se envolverem com esses assuntos de qualquer maneira. Eu respondi. Falando nisso, o que você realmente acha dos meus planos? Eu perguntei, olhando a anciã diretamente nos olhos dela quando fiz isso, ignorando a sutil tensão que apareceu no ar, pois preciso de uma resposta para essa pergunta, já que não sinto que a anciã e a ordem ficariam contra mim, mas não posso ser muito cuidadoso. Então, dependendo de como ela responder à minha pergunta, passos podem ter que ser tomados, pois como sempre digo, ninguém ficará no caminho de Doutor Destino. Não vou ficar no seu caminho. Ela respondeu facilmente. Sério? Perguntei. Sim, verdadeiramente. Ela respondeu. Pois embora eu tenha visto muito sangue derramado ocorrendo devido ao caminho que você escolheu, Vitor, eu também vi o futuro brilhante que você criou. É por isso que eu nunca ficarei contra você, a menos que você caia muito longe. Entendo. E o que você considera longe demais? Eu questionei. Vou deixar isso para sua imaginação. O ancião respondeu, dando-me um sorriso irônico, a tensão no ar desaparecendo. Bem, é bom saber. Eu disse. Agora vamos continuar. Eu tenho um presente para você. Eu falei. Então eu coloquei a mão no meu bolso e tirei um frasco do Ambrosia Serum. Este soro vai levar seu processo de envelhecimento a quase uma parada completa, e te dar alguns outros impulsos, permitindo que você viva por alguns séculos. Ele também vai te manter como você é agora. Então você não precisa mais extrair energia da Dark Dimension para ficar como você é. Eu expliquei. Já que eu quero que a anciã entenda exatamente o que estou dizendo, eu quero salvar a vida dela. Ela tem sido boa para mim, e é alguém com quem eu me importo. Então não tem como eu deixá-la cair em sua espada só porque ela previu isso. Sim, foda-se essa merda. Estranho ainda pode ser ótimo, mesmo que o ancião não morra. Sem mencionar que agora ela tem muito mais candidatos para escolher para assumir sua posição caso ela realmente caia. Então, aquele futuro que ela viu não está mais definido em pedra. Obrigado, Vitor. De verdade. O ancião falou. Você não vai me perguntar como eu sei sobre sua conexão com a dimensão negra? Perguntei a ela. Eu previ que você não me contaria, não importa o quanto eu pedisse. Mesmo que à força. Então, eu vou pegar seu presente. Ela explicou. Entendo. Eu respondi. Bom, então só resta uma última coisa na mesa. Se você me permitir, eu gostaria de estudar o olho de Agamotto, já que é uma das únicas coisas que conheço que podem conter o poder de uma joia do infinito e permitir que uma pessoa empunhe sem ser consumida pelos poderes inatos da referida pedra, o que é definitivamente algo que eu vou precisar, já que eu já decidi coletar todas as joias do infinito para mantê-las longe das mãos de Thanos e de qualquer outro psicopata. Você pode. O ancião respondeu. Obrigada, respondi a ela. Nós dois então discutimos mais algumas coisas antes de nossas conversas chegarem ao fim. Depois que o fizeram, injetei o soro de ambrosia no ancião e depois retornei para a embaixada da Letônia em Nova York, onde voltei a trabalhar, pois não há descanso para os ímpios. Capítulo 56. 28 de abril de 2008. Bip, bip, bip. Ao ouvir o alarme tocar, Lúcia tirou a mão de debaixo das cobertas e o desligou.
Depois disso, ela levou alguns minutos para realmente acordar, aproveitando o conforto de ficar deitada na cama durante o processo. Embora estivesse completamente acordada, Lúcia saiu da cama e se preparou para o dia, o que incluía lavar-se, vestir-se e desfrutar de sua xícara de café matinal na varanda de seu apartamento, uma que lhe dava uma visão completa da capital da Latéria do Ostad, um lugar que havia mudado drasticamente desde que Vitor se tornara o governante soberano da nação, quase 2 anos atrás. Ficou melhor do que Lúcia jamais poderia ter imaginado, mesmo durante seus sonhos mais loucos. Do Ostad era agora o farol brilhante da Latéria, uma cidade de esperança e de progresso que fazia com que Lúcia se sentisse honrada em viver nela todos os dias, assim como trabalhar para continuar correndo e crescendo. Dado seu trabalho como primeira-ministra da Latéria, Lúcia terminou calmamente sua xícara de café. Ela então preparou um rápido café da manhã antes de sair do apartamento para começar o dia. Os 2 destinobos que a acompanhavam para onde quer que ela fosse, desde que Vitor os havia designado como seus guarda-costas, juntaram-se a ela. Ao sair do prédio, Lúcia encontrou seu carro voador de sempre esperando do lado de fora. Sim, um Overcar, um veículo que usava tecnologia antigravidade para funcionar e manobrar, que Vitor havia encomendado para a produção quando retornou de sua última viagem a Nova York, nos Estados Unidos, no início do mês, já que ele queria começar a tirar Latéria de tudo que dependesse de combustíveis fósseis, incluindo veículos. O carro que Lúcia está usando é um dos primeiros a sair da linha de montagem. Enquanto Lúcia caminhava até o Overcar, o escudo do cockpit dele se levantou, revelando o piloto assistente guarda-costas orgânico do primeiro-ministro, Helena Belova, a irmã mais nova do chefe das Erinhas, Natasha Romanoff, que foi designada para trabalhar com Lúcia sob ordens de Natasha, depois que Vitor pediu que ela fornecesse um guarda-costas para Lúcia. Então, quando Natasha perguntou ao seu povo, e Helena foi a primeira a aproveitar a oportunidade e agora aqui estão as 2 moças. Bom dia, chefe. Então, para onde vamos hoje? E Helena perguntou a Lúcia, que entrou no Overcar e se prendeu nele. Estamos com o prato cheio hoje, Helena. Lúcia respondeu, já tendo me acostumado com as palhaçadas da mulher mais jovem durante o último mês, desde que eles foram colocados juntos. O que a princípio Lúcia não gostou nada. Mas depois que Vitor explicou suas razões para fazer isso, que era porque ele iria colocar alguns de seus planos mais agressivos em ação, Lúcia não protestou mais, pois ela sabia exatamente o tipo de perigo que os planos drásticos de Vitor poderiam acarretar. Entendido. E Helena respondeu. Assim que ela fez isso, os 2 seguiram seu caminho. O escudo do cockpit do Overcar abaixou. Então Helena o colocou em movimento, por assim dizer, e decolou. Os 2 destinobos usam seus jatos para voar e segui-los. Finalmente o trio chegou ao seu primeiro destino, uma grande estufa. Saindo do Overcar, Helena e Lúcia entraram, junto com os 2 guarda-costas do onboard. Conforme eles andavam pela instalação, eles passaram por diversas pessoas trabalhando. Alguns cientistas, outros não, até que finalmente chegaram a um escritório, onde encontraram uma tal de Maya Hansen trabalhando lá dentro, já que ela era responsável por toda a instalação da estufa, porque era chave para um projeto que Vitor havia atribuído a ela depois de ajudá-la a completar sua versão do Soro Extremis, que era conhecido como Projeto Deméter, um plano que envolvia usar o Soro Extremis para projetar plantações que pudessem crescer em qualquer tipo de ambiente, permitir que as pessoas cultivem alimentos em qualquer lugar do mundo onde vivam. Simplificando o projeto, Deméter era um plano para acabar com a fome no mundo, bem como uma maneira de fornecer à Latéria um suprimento constante e ilimitado de alimentos, caso eles precisem no futuro. Dr. Hansen, como você está hoje? Lúcia falou, tirando a atenção de Maya da tela holográfica à sua frente, que apresentou um artigo sobre o ainda desaparecido Tony Stark. Desde fevereiro, enquanto realizava testes de armas em conjunto com os militares dos Estados Unidos no Afeganistão, o comboio de Tony foi atacado em sua viagem de volta. Agora ele estava desaparecido e dado como morto, o que deixou Maya nervosa nos últimos meses. Afinal, apesar da personalidade de Tony, ele ainda era o pai do filho dela. Um filho que ele nem sabe que teve, pensou Maya, começando a me sentir culpado por não contar a Tony sobre Maya. Então ela prometeu a si mesma que no momento em que descobrisse que ele estava bem, ela entraria em contato com ele e contaria a verdade sobre ter uma filha, deixando as coisas acontecerem onde acontecerem. Oh, estou bem, Maya respondeu rapidamente. Desculpe, nossa reunião foi hoje? Respondeu Lúcia. Seu olhar notou que estava na tela holográfica de Maya. Mas posso ver que sua mente está preocupada com outras coisas. Então podemos remarcar para outro dia. Sério, obrigada. E desculpe. Maya falou. Está tudo bem, Maya. Sério, Lúcia respondeu. Quero dizer, o pai do seu filho está desaparecido e presumivelmente morto. Seria estranho se você não estivesse um pouco desorganizada com essa informação. Mas como seu trabalho geral não sofreu, está tudo bem. Ela falou. Assim que ela fez isso, Maya e Lúcia rapidamente marcaram uma nova data de reunião para discutir o progresso do projeto, Deméter. Então ela e Helena deixaram a instalação para continuar com o resto das rondas do dia. Com os olhos saltando de um lado para o outro, Lorna Dani não conseguia acreditar no que estava vendo do lado de fora da janela ao lado da qual estava sentada, no ônibus em que estava. Ela também não conseguia nem acreditar na sua própria situação, porque há apenas 3 dias ela estava dormindo nas ruas.
Fugiu de casa depois de se cansar de sua tia mentindo sobre sua origem, especificamente quem era seu pai biológico, já que ela havia revelado que o marido de sua mãe, Arnold, não estava. Mas não importa o quanto Lorna perguntasse à tia o nome do seu verdadeiro pai, ela não o revelava, mesmo quando ela ganhou poderes, como aqueles mutantes dos quais ela tinha ouvido falar. Então, sendo essa gota d'água, Laura teve que procurar seu pai sozinha. Rapidamente se viu sem teto. Isso até que um grupo de estranhos misteriosos se aproximou dela e demonstrou habilidades como as dela, dizendo que poderiam levá-la para um lugar seguro onde seus dons seriam aceitos e ela não teria que se esconder. Não que Lorna pudesse se esconder, já que seu cabelo era naturalmente verde. Embora ela adorasse isso, deixava claro para todos que ela era diferente. Mas agora ali em seu lugar, que ela descobriu ser conhecido como Latéria, ela sabia que isso não importaria. Como ela viu pessoas com poderes usando-os do lado de fora das janelas do ônibus em que ela estava, ninguém estava olhando para eles com nojo ou os assediando. Ela esqueceu de mencionar que o ônibus estava flutuando. Este lugar é incrível, Lorna murmurou para si mesma. Então, alguns momentos depois, o ônibus flutuante em que ela estava parou em frente a um grande prédio. Certo, todos para dentro, disse o motorista. Então todos no ônibus que eram crianças como Lorna ou adolescentes, desceram e seguiram para dentro do prédio em frente a eles, seguindo as instruções do motorista. Depois disso, eles foram recebidos por mais pessoas que os dividiram em grupos ainda menores, até que apenas Lorna ficou ao lado de um garoto da sua idade, que ostentava pele morena e cabelos loiros. Olá, meu nome é Alex Summers e você é? O garoto perguntou. Lorna Dani. Ela respondeu. Então, alguma ideia de por que eles nos separaram dos outros? Eu posso responder isso. Uma mulher caminhando até eles disse, chamando a atenção de Lorna e Alex para ela. Vocês dois se lembram daquele check-up médico que vocês passaram quando foram trazidos para a Latéria? Ambos assentiram. Assim que chegaram ao país, foram levados para um hospital e passaram por exames médicos completos, enquanto também estava infectada com um soro dourado que todos chamavam de ambrosia. Bem, isso não era para ter certeza de que você estava com boa saúde, mas também coletamos amostras do seu DNA para colocar em nosso sistema e ver se vocês dois têm parentes no país. Acontece que sim. O quê? Alex gritou. Temos família? Questionou Lorna. Vocês fazem. E se vocês dois me seguirem, eu os apresentarei aos membros da família que localizarmos para cada um de vocês. Ambos os grupos são bem pequenos. É por isso que vocês dois foram colocados juntos. A mulher explicou. Ela então começou a andar, Alex e Lorna seguindo atrás dela, ambos nervosos. Lorna em particular, pois ela pode estar prestes a conhecer o pai que ela saiu de casa para encontrar. Os três caminharam por algum tempo até chegarem a uma porta. Quando fizeram isso, a mulher abriu a porta e entrou. Alex e Lorna seguindo. Eles se encontraram dentro de uma sala de recreação onde três crianças mais ou menos da mesma idade estavam sentadas em uma das mesas. Quem eram Pietro, Wanda e Scott? Gritou Alex. Seus olhos pousaram na última criança na sala, que era um menino de cabelos castanhos que usava óculos de sol com lentes vermelhas. O nome dele é Scott Summers. Alex, gritou Scott, correndo até ele e o envolvendo em um abraço. Eu pensei que você estivesse morto. Ele murmurou, enquanto lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Eu também, mano. Eu também. Alex respondeu, lágrimas rolando pelo seu rosto também. Os dois irmãos se perdem em seu reencontro. Enquanto isso, Lorna foi abordada por Pietro e Wanda. Então, eu sou Lorna. Lorna disse a eles. Eu sou Wanda. Wanda falou. Pietro. Pietro disse. Parece que sua irmã. Ele disse. Aparentemente todos nós compartilhamos o mesmo pai. Ele está por aí? Não. Na verdade, não sabemos quem é nosso pai. Wanda respondeu, deixando Lorna desanimada. Ela murmurou. Mas mesmo assim é um prazer conhecê-lo. E se você quiser, podemos ser uma família. Wanda disse. Sim, o que nossa irmã disse. Pietro falou. Nossa irmã, hein? Lorna murmurou, sentindo um calor no peito. Claro que ela ainda pode não saber quem é seu pai. Mas pelo menos agora ela sabe que não está sozinha. E essa é a melhor sensação de todas. Fim do capítulo. Então, um rápido resumo das idades de alguns personagens. Ano atual, 2008 Lorna Dani, 12 anos Alex Summers, 13 anos. Scott Summers, 14 anos. Pietro e Wanda Maximoff, 14 anos Christophe Bernardo On, 12 anos. Capítulo 57. Kentucky, Estados Unidos da América, 2 de maio de 2008, terceira pessoa. Ponto de vista, saiam daqui seus mutantes imundos. É tudo culpa dele. Saiam mutis. Se ao menos ele tivesse escutado, então sua família não estaria em perigo agora. Não haveria homens com armas e tochas do lado de fora de sua casa. Aberrações nojentas. Saia daqui agora mesmo. Seus irmãos não estariam chorando num canto de medo. E seu pai não estaria apontando o cano da espingarda da família para a porta de casa, só esperando a multidão enfurecida lá fora entrar, para que ele pudesse atirar neles e protegê-los. Esses e outros pensamentos passaram pela mente de Samuel Guthrie enquanto ele olhava através das persianas fechadas de uma das janelas da frente de sua casa, observando uma multidão enfurecida parada diante dele. Um grupo de homens de uma organização conhecida como Amigos da Humanidade, que odiava e caçava mutantes. O que ele e muitos de seus irmãos eram.
Mas seus pais e até mesmo seus irmãos sem poderes não se importavam que Sam e alguns de seus outros irmãos tivessem poderes. Eles os amavam de qualquer maneira. Embora os pais de Sam sempre tenham dito a ele e seus irmãos com poderes para nunca usá-los em público, que é uma regra que Sam quebrou outro dia. Quando ele estava voltando da escola para casa e viu uma garotinha correndo para a rua e prestes a ser atropelada por um caminhão, ele usou seus poderes e a salvou. Mas depois os olhares que ele recebeu fizeram Sam se sentir como se ele fosse algum tipo de monstro. Assim que chegou em casa, ele contou à família tudo o que aconteceu. E enquanto o elogiavam por salvar aquela garota, ele não pôde deixar de notar o olhar de medo nos olhos de seus pais. Hoje à noite, agora mesmo, ele entendeu por que eles estavam com aquele olhar. E tudo por minha causa. Sam murmurou para si mesmo. Talvez se eu me entregar eles deixem todos os outros irem. Sam falou, reunindo sua determinação de se sacrificar por sua família. Mas antes que ele pudesse fazer isso, raios vermelhos repentinamente caíram do céu e atingiram toda a multidão enfurecida do lado de fora de sua casa, deixando o ar antes cheio de gritos mortalmente silencioso, junto com o chão antes limpo, coberto de sangue e partes de corpos. Que diabos? Sam gritou, apenas para receber um tapa na cabeça da mãe. Linguagem Samuel. Mas querida, ele está certo. O que aconteceu lá fora? Thomas Guthrie falou. Logo depois, uma figura desceu do ar e pousou no chão bem em frente à porta da casa da família Guthrie. A figura então caminhou até a porta e bateu suavemente, impressionando toda a família. Mas isso não durou muito, pois a figura misteriosa do lado de fora bateu novamente, tirando a família Guthrie do seu estupor. Quando isso aconteceu, Thomas se aproximou cuidadosamente da porta da frente e a abriu, mirando instantaneamente o cano da espingarda na pessoa do outro lado. Quem foi Zod? Isso não será necessário, Sr. Guthrie, disse Zod. Como você sabe meu nome? Quem é você? Thomas perguntou. Meu nome é Zod. Zod respondeu. E como vários de seus filhos eu tenho habilidades especiais. Ele falou. Zod então começou a flutuar no ar. Foi você quem nos salvou? Jay perguntou. Eu sou. Zod respondeu. E se todos vocês vierem comigo, eu posso levá-los para um lugar onde homens como aqueles que ficaram do lado de fora de sua casa e odiaram vocês por causa de algumas diferenças simples não existem. Ele explicou. Ah, e qual seria o nome desse lugar? Perguntou Thomas. Meu país natal. Um lugar chamado Latéria. Zod respondeu. Um sorriso no rosto depois que ele fez isso. Mississippi, Estados Unidos da América. Ah! Irene Adler gritou de repente a plenos pulmões, se contorcendo e se virando na cama. Por fim, ela começou a se debater incontrolavelmente até que de repente parou. Com o suor cobrindo todo o seu corpo, ela ofegava pesadamente, tendo acabado de ter uma das visões mais fortes de toda a sua vida, porque Irene não é uma mulher comum. Não, ela é alguém que possui a capacidade de sonhos e visões proféticas. Aquele que ela acabou de virar referente a um indivíduo sinalizador, um homem chamado Doutor Destino. Depois de se recuperar da visão, Irene sentou-se na cama. No momento em que ela fez isso, a porta do quarto se abriu e sua filha pupila legal entrou. Uma garota gótica de 14 anos chamada Anna Marie, mas a maioria das pessoas se refere a ela como Rogue. Mãe, está tudo bem? Rogue perguntou a Irene. Sim, minha querida. Irene respondeu. No entanto, devo informá-la de que estamos indo viajar. O que por quê? E onde? Rogue perguntou. Porque ir para este lugar garantirá um futuro brilhante para nós dois. Quanto a onde, é um lugar conhecido como Latéria. Irene falou, esperando que seu amante visse razão em sua decisão, pois isso muito bem significaria a diferença entre sua vida e sua morte. Hakonar, Afeganistão, 5 de maio de 2008. Movendo-se pelo túnel, em sua armadura, Tony parou quando notou Insane deitado em vários sacos, sangrando. Insane, Tony gritou para seu amigo. Assim como o líder dos 10 Anéis, Vazar se preparou para disparar um foguete em Tony. Só que uma bala atravessou a parte de trás da cabeça dele e saiu bem entre os olhos na frente. Percebendo isso, Tony e Insane olharam na direção de Vazar, no momento em que seu corpo atingiu o chão. Do lado de fora da caverna, várias pessoas com armaduras estranhas, carregando armas estranhas que nem Tony nem Insane jamais tinham visto antes, desceram do céu usando cordas e começaram a matar todos os membros dos 10 Anéis que estavam à vista. Quem diabos são eles? Tony perguntou. Não, ideia. E Insane respondeu. Assim que ele fez isso, vários dos soldados estranhos correram para o túnel em direção a Tony e Insane, colocando Tony em guarda. Ele preparou suas armas, somente para os soldados que correram para dentro da caverna pararem, enquanto um deles deu um passo à frente. Os outros apontam suas armas para Tony. Meu nome é Mestre-Chefe John Shepard da Força de Defesa Lateriana. Aquele que se adiantou falou rapidamente. Por ordens do nosso rei soberano, fomos enviados aqui para ajudar e auxiliar Tony Stark e Ro Insane. Ele explicou. Agora, Sr. Stark, por favor, fique quieto. Eu realmente não quero que meus homens atirem em você. Ok, como você sabe que sou eu na armadura? A melhor pergunta é, como podemos confiar em qualquer coisa que vocês estão dizendo? Tony perguntou. Quando ele fez isso, John enfiou a mão na armadura e tirou um telefone. Ele então virou na direção de Insane e Tony, revelando ninguém menos que Tony Ro na tela. Tony. Insane gritou em choque total. Você a conhece, Insane? Tony perguntou. Ela é minha filha. Ele admitiu, embora ele não a visse há anos. Ele e a mãe de Tony se afastaram.
Então ele começou uma nova família e nunca mais entrou em contato com nenhuma delas. Porém, depois que o resto de sua família foi morto e ele foi capturado, ele prometeu a si mesmo que se reconectaria com Tony se saísse vivo. Ei, pai, Tony disse. Escute, eu não tenho muito tempo, mas posso te dizer que essas pessoas estão aqui para ajudar você e o Sr. Stark. Eu juro. Então você pode confiar nelas. Ela falou. Ok. Yinsen disse. Tony, fique abaixado. Yinsen gaguejou. Yinsen, gritou Tony. Médicos, entrem agora. John gritou em seus comunicadores. Os médicos então correram para dentro da caverna e começaram a trabalhar em Yinsen, Tony decidindo confiar no julgamento de seus amigos. De repente me lembrei do porquê Latéria soava tão familiar. Era comandado pelo gênio Victor Von Doom. Faz Tony se perguntar se ele também poderia se tornar rei de um país. Capítulo 58. North Salem, Nova York, Estados Unidos. Sentada em uma cadeira de rodas, em uma plataforma estendida no meio de uma sala esférica, estava um homem usando um capacete com fios conectando-o ao terminal situado diretamente na sua frente, cujo nome é Charles Francis Xavier, um dos telepatas mais poderosos do planeta Terra, assim como um homem que ganhou seus poderes através do despertar de seu gene X. Fascinado por isso, Charles decidiu dedicar sua vida ao estudo daqueles com poderes baseados no gene X, que ele chamou de mutantes, bem como ajudar aqueles como ele a aprender a controlar suas habilidades, e trabalhar para fazer um mundo onde os mutantes possam viver como quiserem, sem serem odiados ou temidos. Essas e várias outras razões são as razões pelas quais ele criou uma escola e formou uma equipe conhecida como X-Men. Agora, quanto ao que Charles está fazendo no momento, ele está usando um dispositivo que amplifica seus já incríveis poderes psíquicos, o que torna mais fácil para ele rastrear e localizar mutantes. O nome da máquina é Cérebro. A razão. Isso porque no mês passado, Charles notou que vários mutantes que ele estava observando, e muitas vezes suas famílias, estavam desaparecendo completamente, deixando o homem preocupado. Pois se alguém estivesse atacando ativamente os mutantes e suas famílias, essa pessoa precisava ser detida imediatamente. É por isso que Charles estava mais uma vez usando o cérebro para tentar localizar os mutantes desaparecidos e suas famílias. Mas não importava o quanto ele procurasse, ele não conseguia encontrá-los. O que será que eu estou perdendo? Charles perguntou a si mesmo, quebrando a cabeça, tentando descobrir uma solução para o problema na frente dele. Foi então que ele se lembrou de um detalhe específico. Depois de fazer isso, Charles removeu seu capacete do cérebro e saiu da câmara do cérebro. Ele então atravessou os corredores das instalações subterrâneas dos X-Men para chegar ao elevador que o levaria de volta à mansão principal, que também funcionava como escola. Entrando no elevador, ele subiu e desceu quando chegou ao seu destino. Charles então começou a andar por aí, até encontrar a pessoa que procurava. Logan, o que é isso? O homem estava do lado de fora, deitado em uma rede. O que ele parou de fazer no momento em que Xavier apareceu na sua frente? O que você precisa, Chunk? Perguntou Logan. Você me contou há algum tempo sobre como sua filha e vários outros mutantes estão frequentando uma escola na nação de Latéria, correto? Charles perguntou. Sim, Logan respondeu. Mas como eu disse antes, Chunk, não posso falar sobre os detalhes. Essa foi a única estipulação que Victor fez a Logan em relação às suas visitas à Latéria para passar um tempo com Laura, que seria imediatamente cortado caso ele violasse o termo que lhe foi dado. Logan sabia que Victor levava isso a sério, então ele nunca violou isso. Mas ele deu a Xavier os detalhes que pôde, quando revelou ao homem que tinha uma filha. Os detalhes não me dizem respeito. Charles respondeu. Sinceramente, vim pedir para você ver se pode marcar um encontro entre mim e o monarca da Latéria. O que por quê? Logan perguntou. Como você bem sabe, vários mutantes e suas famílias desapareceram, e esse número está crescendo a cada dia. E não estou perto de encontrar nenhuma pista para a causa. Mas imaginei que se o rei da Latéria fosse amigo dos mutantes, ele poderia me ajudar na investigação. Charles explicou. Evo. Hein? Charles questionou. Na Latéria, pessoas como nós são chamadas de Evo, que significa humano evoluído. Logan explicou. Um termo criado pelo monarca Victor Von Doom. Ele falou. O homem que você quer conhecer, Chunk. Que realmente quer conhecer você. Ele faz? Perguntou Charles. Logan assentiu. Me disse para marcar um encontro entre vocês dois no momento em que você pediu. Logan revelou. Entendo. Charles respondeu. Sua mente se perguntava exatamente como seria seu encontro com Victor Von Doom. Ele só podia esperar que fosse proveitoso. A localização desconhecida. Olhando para a paisagem à sua frente, o homem conhecido como Magneto estava perdido em seus pensamentos. Isso até que ele sentiu alguém se aproximando dele por trás. Magneto se virou e viu que era seu segundo em comando e um de seus seguidores mais dedicados, Fabian Cortez. Fabian, Magneto refletiu. Magneto, senhor. Fabian respondeu, ficando de joelhos e curvando a cabeça para Magneto brevemente, antes de levantá-la. Eu obtive a informação que você estava procurando. A localização dos mutantes desaparecidos. Ele disse, desde que Magneto e seus seguidores notaram de repente que mutantes estavam desaparecendo em grande número há mais de um mês. Quando fizeram, Magneto jurou que iria descobrir o que estava acontecendo, pois ele não permitiria que seu segundo povo sofresse as indignidades de seu primeiro. Não mais. Nunca mais. Magneto pensou, limpando os punhos. Onde estão nossos irmãos desaparecidos?
Magneto perguntou. Nós os rastreamos até um pequeno país do leste europeu, aquele que tem aparecido bastante nas notícias nos últimos anos. Latéria, Fabian falou. Entendo. Magneto respondeu, pensando que mais uma vez outro país europeu estava atrás de seu povo. Não no meu turno. Magneto murmurou. Fabian, prepare nossas forças. Estamos indo para Latéria. Sim, senhor. Fabian respondeu, um sorriso no rosto, junto com um brilho enlouquecido e adorador em seus olhos que Magneto não percebeu. Localização desconhecida. De pé em um laboratório sofisticado, um homem estava diante de uma tela, com uma expressão de raiva no rosto. O homem em questão nem parecia humano. Ele tinha uma pele branca pura, uma gema vermelha no centro da testa e seu corpo parecia quase metálico em várias áreas. O nome desse homem é Nathaniel Essex, embora por muito tempo ele tenha sido conhecido por outro nome. Senhor Sinistro, devido a certas circunstâncias que ele encontrou. Seguindo em frente. O motivo da raiva do Senhor Sinistro foi o fato de vários mutantes que ele estava monitorando terem simplesmente desaparecido, incluindo uma que teve grande importância em um dos seus maiores planos, um garoto chamado Scott Summers. Durante anos, Sinistro moldou Scott cuidadosamente para atender às suas necessidades, sem que o próprio garoto percebesse. Mas agora tudo isso estava em perigo, já que ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Scott em lugar nenhum, sem mencionar que Sinistro sentiu que alguém havia removido as sugestões telepáticas que ele havia implantado profundamente na mente de Scott. Droga! Sinistro gritou. Quem se importa em interferir comigo? Ele perguntou. Então, depois que Sinistro fez isso, o terminal de computador na frente dele emitiu um sinal sonoro. Quando isso aconteceu, ele começou a olhar os resultados, pois ele havia criado um algoritmo de busca para tentar determinar a localização de Scott e dos outros que ele estava observando. Ao terminar de ler os resultados de seu algoritmo, Sinister não conseguiu deixar de sorrir, já que agora ele tinha a localização mais provável de seus sujeitos. Um lugar chamado Latéria. Pensar que um país do terceiro mundo se intrometeria nos meus negócios. Sinister refletiu, já que ele não tinha uma opinião tão boa assim sobre a Latéria. Homo sapiens inferiores, gritou Sinistro. Hora de eles aprenderem o que acontece quando você fica no caminho de Sinistro. Ele disse, rindo sozinho depois. Sinistro não tinha ideia da tempestade de merda que estava prestes a criar para si mesmo. Capítulo 59, Latéria do estádio 8 de maio de 2008 Vitor. Ponto de vista, com a tela holográfica ativa na minha frente. Eu estava sentado em meu escritório pessoal dentro do castelo Doutor Destino, revisando vários relatórios da semana passada que eu tinha adiado porque estava trabalhando em projetos pessoais no meu laboratório, mas agora estou falando só de negócios, que é geralmente como eu faço as coisas. Uma semana de tempo pessoal, uma semana de tempo de negócios, a menos que algo importante aconteça durante qualquer período de tempo. Funciona para mim. Além disso, posso fazer isso porque sou eu quem está no comando e basicamente faço as regras. Rapaz, é bom ser imperador. Analisando os relatórios, rapidamente passei pelos mais chatos e rotineiros antes de passar para as coisas boas. Primeiro, o status do projeto, Safe Haven. Um projeto que eu estava planejando implementar há algum tempo, mas finalmente fiz quando retornei da minha última viagem aos Estados Unidos. O projeto em si envolve localizar Evos por todo o globo e trazê-los, e em alguns casos, suas famílias aqui para a Latéria, tornando-os cidadãos do meu país, bem como permitindo que vivam suas vidas adequadamente e treiná-los para usar seus poderes. Ao ler o relatório da semana passada sobre os esforços contínuos do projeto, achei uma seção em particular muito interessante. O fato de Zod não só ter salvado Samuel Guthrie, também conhecido como Míssil, mas também toda a sua família de uma multidão enfurecida composta por membros dos chamados amigos da humanidade, mais como as baratas da humanidade. Esses idiotas ignorantes e intolerantes. Mal posso esperar para poder livrar a terra inteira de pessoas como eles. Lendo o relatório até o final, vi que Zod conseguiu que toda a família se mudasse para cá, na Latéria. Bom, com esse relatório concluído, passei para o que detalha o status dos vários projetos científicos atualmente em andamento no país. Como o projeto Demeter, liderado pelo Dr. Hansen, junto com projetos como o do reator de fusão liderado pelo casal Octavius, que aceitou minha oferta de trabalhar na Latéria antes de eu deixar os Estados Unidos e estou no país desde o começo de abril. O casal lentamente mas certamente se apaixonando pelo lugar. Eu vi isso quando tive a chance de conversar com eles. Isso me deixa extremamente feliz, já que significa que o casal Octavius está quase firmemente do meu lado. Finalizando esse relatório, passei para o que diz respeito à produção e distribuição de Adamantium e Vibranium no país. A Latéria agora tem acesso abundante a ambos os metais. Tudo graças a mim por decifrar a fórmula da partícula Pi e então usar as ditas partículas para fazer crescer pequenos pedaços de ambos os metais em pedaços gigantes que estão sendo usados para atender às necessidades do meu país, junto com as minhas necessidades pessoais. Como tudo naquele relatório parecia estar em ordem, passei para o próximo, que era uma lista de nomes de Evos que chegaram à Latéria, uma que eu sempre olho, pelo menos, para ver se reconheço o nome de alguém mencionado nos quadrinhos. A lista que estou analisando no momento contém 3 desses nomes: Lorna Dane, Alex Summers e finalmente Scott Summers. O que significa que agora tenho Polaris, Avoc e Ciclope do meu lado. Legal.
especialmente em relação a Lorna, já que ela tem o potencial de se tornar tão poderosa quanto seu querido papai magnético, Magneto. Embora Alex e Scott também não sejam molezas. Ah, e falando em Scott, vi uma anotação ao lado do nome dele, dizendo que ele teve que ter algumas sugestões telepáticas enraizadas profundamente em seu subconsciente removidas durante seu check-up. Vou lhe dar um palpite sobre quem os colocou lá. Parece que aquele desgraçado do Sinistro existe nessa realidade, e se for esse o caso, então provavelmente significa que Apocalipse está mais de acordo com sua versão dos quadrinhos do que com sua versão live action, embora eu gostaria de uma confirmação adequada disso. Bem, eu sempre posso perguntar ao Sinistro antes de colocá-lo no chão permanentemente, já que aquele açougueiro biológico tem que morrer, não apenas por todas as vidas que ele já tirou, mas por todas as coisas que ele fez com Scott. Tudo simplesmente porque ele queria que ele e Jean Grey pulassem como coelhos e produzissem uma criança que pudesse derrotar o Apocalipse para ele, já que ele é muito covarde para encontrar uma maneira de fazer isso com as próprias mãos. Patético. Ah, e falando em Jean Grey, parece que Xavier já a recrutou. Então isso provavelmente significa que ela e Scott não vão ficar juntos. Mas você nunca sabe. E falando em casais, estou curioso para ver com quem Lorna vai ficar, considerando que a Vogue e Marco Dias existem aqui. Quer dizer, eu sei que não deveria ficar pensando sobre a vida amorosa das crianças, mas como sou um shipper convicto, não consigo me controlar, principalmente perto de pessoas que foram tema dos meus navios favoritos na minha vida passada. De qualquer forma, depois de analisar a lista de novos membros da EVO, comecei a verificar quem estava solicitando acesso ao meu país. Com isso quero dizer quem estava solicitando permissão de viagem de outras partes do mundo para a Latéria, porque desde que assumi essa merda basicamente não existe mais. Já que ainda não estou pronto para revelar a nova e melhorada Latéria para o mundo inteiro. Algo que alguns idiotas não entendem, já que eles ficam tentando dar uma espiadinha nas minhas coisas. Os maiores são Shield e Hydra. Os elementos dela não estão amarrados e estão escondidos dentro da Shield. Você sabe que depois que Lateria se defendeu tão facilmente de todas as tentativas de coleta de informações, você pensaria que ambas as organizações entenderiam a indireta. Mas não, elas simplesmente continuam. O que está começando a me irritar, talvez seja a hora de ter uma conversa amigável com Fury. Alimento para o pensamento. Mas voltando ao meu ponto principal, enquanto eu olhava para ver quem queria vir para a Latéria, fiquei chocado ao ver dois nomes e fotos, que pertencia a Irene Adler, também conhecida como Destiny, e uma jovem garota chamada Anna Marie, que é mais comumente conhecida como Rogue. Inclinando-me, examinei as fotos só para ter certeza de que eram eles, e meus olhos não estavam me enganando. Também notei que tanto Irene quanto Vampira estão exatamente como em X-Men Evolution. Então isso significa que este universo tem o Gotham Rogue. Sim, não me entenda mal, Rogue normal é ótima. Mas como alguém que cresceu assistindo X-Men Evolution, Rogue gótica realmente me cativa. Na verdade, é por isso que minha primeira namorada na minha vida passada era uma garota gótica. Bons tempos. Embora eu me pergunte por que os dois querem vir para a Latéria em primeiro lugar, principalmente sem a mística. Também me pergunto se Irene é na verdade a mãe biológica do Nigra Cravler aqui como nos quadrinhos, considerando que eles recontaram suas origens antes de eu morrer na minha vida anterior, o que ainda acho um pouco estranho, mas tanto faz. Apesar disso, aprovei os planos de viagem de Irene e Rogue para a Latéria, porque não posso simplesmente deixar dois personagens tão importantes escaparem por entre meus dedos. Rogue em particular. Ah, será que veremos Scott X Got Rogue aqui? Meus sucos de envio estão fluindo agora. Depois de aprovar os planos de viagem mãe-filha, passei para o último e definitivamente o mais importante relatório na minha opinião. Os destinos de Tony Stark e Yoinsen. Ao ler o relatório, vi que ambos estavam em condições estáveis antes de serem entregues ao exército dos Estados Unidos. Eu concordei com isso. Não esperando nada menos dos espartanos, enviei soldados para salvá-los. Sim, eu disse espartanos. Depois de retornar de Nova York, comecei a despertá-los e a indicá-los para a Latéria como um todo. Também apresentei os primarcas. Naturalmente, meu povo ficou um pouco assustado com todos eles no começo. Mas durante o mês passado essa tensão diminuiu imensamente. Já que além de guerreiros super-humanos geneticamente modificados, programados para me servir, mesmo que isso custe suas próprias vidas, os primarcas e espartanos, em sua essência são como todo mundo. Eles têm suas próprias emoções, vontades, desejos, hobbies, etc. Como eu sempre digo, se eu quisesse apenas um exército frio e eficiente, teria ficado com a produção dos Destinobos. Mas eu não. Eu quero melhor, e coisas feitas de carne e osso geralmente são, na maioria dos casos. Encerrando os relatórios, recostei-me na cadeira, até que percebi que Logan me enviou um e-mail. O que ele nunca faz, o que significava que tudo o que ele queria era importante. Então abri o e-mail que ele me enviou e descobri que ele estava tentando marcar uma reunião entre mim e o professor Charles Xavier, o que eu estava esperando. Principalmente porque eu estava recrutando deliberadamente EVs que ele estava observando. Eu queria chamar a atenção do homem, mas também teste o quão fortes seus poderes realmente eram. E este e-mail na minha frente me dá a resposta. Mesmo com o cérebro, os poderes de Charles não são fortes o suficiente para penetrar o cobertor telepático que coloquei sobre toda a Latéria, o que simplesmente emite assinaturas telepáticas falsas, fazendo meu país parecer completamente normal para qualquer observador telepático externo.
Seguindo em frente, movi-me para responder ao e-mail de Logan, só para parar quando Brainiac falou de repente. Meu imperador, temos um código vermelho. Ele me disse. Quando ele fez isso, fiquei completamente sério, já que um código vermelho significa uma situação em que toda a Latéria está sob ameaça. Qual é a situação? Perguntei a Brainiac. Nossas varreduras de satélite detectaram uma distorção enorme no espectro eletromagnético indo direto para a Latéria, vinda do Nordeste. Você pode me enviar imagens dessa distorção? Perguntei. Sim, na verdade, eles estão chegando agora. Brainiac respondeu. Logo depois disso, várias imagens em tempo real apareceram na minha tela holográfica, apresentando o próprio mestre do magnetismo, Magneto, voando pelo ar em direção ao meu país em um de seus campos de força magnética. Logo atrás dele flutuavam vários outros campos de força magnética, cada um deles cheio de pessoas, alguns dos quais eu reconheci. Amélia Vogt, o psicopata que literalmente baba ovo do Magneto, Fabian Cortez. Então finalmente Êxodo. Mais um motivo para sugerir que o apocalipse que aparecerá aqui estará mais de acordo com os quadrinhos. Mas ignorando isso por enquanto, está claro o que está acontecendo. Magneto e suas forças pretendem lançar um ataque contra meu país. Provavelmente devido aos EVs que estamos trazendo. E pensar que eles nos localizariam tão rápido. Quer dizer, eu esperava que Magneto eventualmente, já que eu queria conversar com ele e pensei que essa seria a maneira mais rápida. Mas nunca tão rápido. Desta vez o erro foi meu. Mas essa será a única. Brainiac, coloque o país inteiro em estado de alerta vermelho. Mova todos os Destinobos para fora da direção em que Magneto está viajando, e informe os Primarcas e um contingente de Spartans para se juntarem a mim neste local. Eu ordenei, dando a Brainiac um local específico. Sim, meu imperador. Brainiac respondeu. Quando ele fez isso, invoquei minha armadura e estalei meu pescoço. Mais do que pronto para mostrar ao Magneto e seus seguidores quando você invadir meu país. Terceira pessoa. Ponto de vista. Parando no ar, Magneto também parou o campo de força que continha seus seguidores, porque havia uma obstrução bloqueando o caminho deles. Especificamente pessoas. As pessoas em questão são Vitor em sua armadura, seus primarcas e vários esquadrões de espartanos. Quem são vocês? Magneto perguntou a eles. Eu sou o Doutor Destino, o governante desta nação, da qual você e seu povo estão agora invadindo. Vitor respondeu. Agora você tem duas escolhas diante de você. Desista e renda-se ou enfrente a perspectiva da morte. Faça sua escolha. Você me daria ordens, ditador? Magneto gritou. Eu não sou um ditador, mas um imperador, e você está em meu domínio agora. Então, novamente faça sua escolha, Magneto. Vitor respondeu. Você me conhece. Bom, Magneto disse. Então parece que apresentações não são necessárias. Agora aqui estou eu, Doutor Destino. Devolva meus irmãos que você levou ou nós os levaremos de volta para minha força. Entendo. Vitor respondeu. Então você escolheu a morte. Ele disse. Muito bem. Mover Vitor aconteceu antes que Magneto pudesse piscar. Quando ele chegou lá, ele deu um soco no homem, dando início à batalha. Capítulo 60. Terceira pessoa. Ponto de vista. Com um olhar atordoado no rosto, Magneto não conseguia acreditar que tinha acabado de levar um soco no rosto. O mesmo vale para seus acólitos. Mas antes que alguém tivesse tempo de processar o que tinha acabado de acontecer, Vitor agarrou a capa de Magneto, girou uma vez e jogou-o no ar, longe do seu povo. Vitor voando atrás dele, porque ele queria um tempo a sós com o mestre do magnetismo. Não, senhor Magneto. Fabian gritou, ficando com um olhar ligeiramente perturbado em seu rosto. Seu olhar se voltou para os primarcas e espartanos, todos os quais o Êxodo decidiu que seriam seus com uma explosão telepática. Mas antes que pudesse, ele teve que se defender de um. O que pensou Êxodo? Não esperava ser atingido por tal ataque. Mas mais do que isso, ele podia sentir que estava no mesmo nível de poder de suas próprias habilidades psionicas. Não, isso não deveria ser possível, pensou Exodus. Pois ele podia contar nos dedos o número de psionicos poderosos o suficiente no mundo para enfrentá-lo em combate. E até onde ele sabia, nenhum deles estava presente. O que significa que havia um novo jogador em seu campo. Mas antes que Exodus tivesse mais tempo para pensar no assunto, ele de repente se viu voando pelo ar. Um punho em seu estômago. O punho pertencente a Tadeus, que estava com uma expressão animada no rosto, já que ele descobriu que a inteligência de Brainiac e de seus imperadores estava correta. Magneto tinha um psionico em seu nível entre seu grupo. E sendo esse o caso, Vitor designou Tadeus para enfrentá-lo e derrotá-lo. Um trabalho que ele estava prestes a aproveitar. Já que ele finalmente tinha um oponente do seu nível, ele podia ir com tudo contra ele. Finalmente, um oponente digno. Tadeus pensou animadamente. Enquanto isso, Exodus tinha um olhar de realização em seu rosto. Então, você é o psionico que me atacou? Isso mesmo. Tadeus respondeu. Sou conhecido como Tadeus, um primarca que serve ao único e exclusivo imperador Vitor Von Duon. Ele explicou. Agora fui instruído a lhe dar uma última chance de se render pelo meu senhor. Por favor, não faça isso. Eu não vou me render, Exodus falou, colocando uma expressão de raiva em seu rosto, o que só fez Tadeus sorrir ainda mais. Música para meus ouvidos. Ele respondeu. Assim começou a batalha dos psionicos. Enquanto Tadeus levava Exodus para algum lugar onde os dois pudessem realmente se soltar,
Os seguidores restantes de Magneto agora concentravam toda a sua atenção nos primarcas restantes e nos espartanos que estavam com eles. Vocês não são bons animais. Fabian gritou. Vocês ousam ficar contra nós? Ousam ficar contra o poder de Ma. Nós fazemos. Zod falou, interrompendo Fabian. Agora, todos vocês fiquem em silêncio e ouçam. Nosso imperador nos instruiu a dar a vocês mais uma chance de recuar e se render. Se fizerem isso, suas vidas permanecerão intactas. Mas não façam e nós as terminaremos sem piedade. Façam sua escolha. Ele disse. Ao ouvir isso, o rosto inteiro de Fabian ficou vermelho de raiva. Cretino de merda, ele cuspiu. Fabian então levantou os braços na direção de Zod, preparando-se para liberar seus poderes. Mas antes que ele pudesse, Zod cruzou a distância em um instante e colocou seu braço direito direto no peito de Fabian, onde seu coração estava localizado. Seu braço agora se projetava para fora das costas de Fabian, Zod segurando o coração do homem em sua mão direita. Parece que você fez sua escolha. Zod disse. Ele então apertou sua mão direita e esmagou o coração de Fabian como se não fosse nada. Zod então puxou seu braço do peito de Cortez, permitindo que seu corpo atingisse o chão. No momento em que isso aconteceu, Zod voltou seu olhar na direção dos demais seguidores de Magneto. Desisto. Apenas para Amélia gritar rendição no momento em que ele o fez. Porque ela não queria morrer. Porque no momento em que ela viu o coração de Fabian ser destruído, sua vida passou diante de seus olhos. Eu também. Eu me rendo, não me mate. Eu também. Depois que Amélia falou um por um, o resto dos seguidores de Magneto se renderam. Uma escolha sábia, todos vocês. Zod respondeu. Espartanos. Ele exclamou. Sim, primarca Zod. Os espartanos gritaram em uníssono. Eles então se moveram em direção às forças de Magneto e começaram a colocar algemas de amortecimento de poder em todos eles. Uma invenção que Victor criou há algum tempo para situações exatamente iguais às de hoje. Em pouco tempo, o restante das forças de Magneto foi assegurado. Tudo bem, vocês todos sabem o resto do plano. Zod falou. Mova-se. Ele disse. Sim, primarca Zod. Os espartanos responderam em uníssono. Eles então se prepararam para escoltar os prisioneiros até um local seguro. Eve e Traga acompanhando para garantir que ninguém tivesse ideias engraçadas. Enquanto Zod e Karma ficaram para trás para ajudar Tadeus e Doutor Destino caso precisassem. Mas ambos os primarcas sabiam que seu colega líder, e especialmente seu imperador, não o fariam. Bum, bum, bum. Barulhos de colisão encheram o ar, enquanto Tadeus e Exodus se chocavam nele, combinando golpe por golpe. Ambos fazem isso enquanto usam telecinese para manter o voo, e ambos empregam telecinese tátil para aumentar sua força já aumentada. Enquanto os dois psionicos se chocavam novamente, Exodus atacou com um chute de seu pé esquerdo. Imediatamente flutuando para trás, Tadeus se esquivou. Ele então rapidamente ergueu uma barreira telecinética enquanto Tadeus lançava uma poderosa explosão telecinética em sua direção. O ataque atingiu o escudo de Tadeus que resistiu facilmente. Vendo esse Exodus aumentou o poder por trás de sua explosão. Ele também pegou várias pedras grandes no chão e as levantou no ar, transformando-as em lanças gigantes que ele então lançou voando direto para Tadeus. Cada uma das lanças de pedra colidindo com seu escudo, o que combinado com a explosão telecinética foi finalmente o suficiente para fazê-lo quebrar. Mas antes que Tadeus pudesse sofrer qualquer dano, ele se moveu e desviou do ataque de Exodus. Ele então disparou raios de poderosa energia telecinética de seus olhos em Exodus. Seu ataque acertou em cheio seu companheiro psionico. Embora o ataque, é claro, não tenha causado nenhum dano. Isso simplesmente deixou Exodus atordoado por um momento. Mas isso foi tudo que Tadeus precisou para lançar um ataque telepático à mente de Exodus. Tadeus conseguiu quebrar várias das barreiras mentais do Exodus antes que o psionico centenário se recompusesse e partisse para um contra-ataque. Você é 100 anos jovem demais para me vencer na Batalha das Mentes, sua criação de tubo de ensaio. Exodus cuspiu, conseguindo vislumbrar alguns pensamentos de Tadeus quando ele entrou em sua mente. Palavra dura vinda de um cara que é basicamente igual a mim. Tadeus respondeu. Ele também conseguiu vislumbrar levemente os pensamentos de Exodus, da mesma forma que seu oponente fez com ele. Foi assim que Tadeus descobriu que o Êxodo foi aprimorado séculos atrás. Mas não por quem. Esse conhecimento aparentemente estava enterrado mais profundamente em sua mente. Você não sabe do que fala. Êxodo rugiu depois que Tadeu falou. Ele então aumentou seu poder, e Tadeus respondeu da mesma forma. Os dois entram em uma batalha telepática furiosa, o que eventualmente levou suas mentes, espíritos a um lugar que era simplesmente um vazio de cores. Pensar que você seria poderoso o suficiente para me forçar a entrar no plano astral. Exodus falou. Eu vou te elogiar por isso. Mas é aqui que nossa batalha termina. Você tirou as palavras da minha boca. Tadeus respondeu. Logo depois, duas mãos gigantes e etéreas se materializaram de cada lado dele e então rapidamente se chocaram, prendendo Tadeus entre elas. Mas um segundo depois que isso aconteceu, ambas as mãos etéreas foram forçadas para trás por uma barreira poderosa que cercava Tadeus. Depois que isso aconteceu, Tadeu conjurou vários lobos gigantes que ele enviou para atacar Êxodo. Seu oponente não se moveu um centímetro enquanto os lobos se aproximavam cada vez mais dele, eventualmente o alcançando, onde foram então esmagados na palma de uma mão, pertencente a um Êxodo gigante, que então estendeu a mão e tentou agarrar Tadeus, apenas para que sua mão fosse atingida por uma poderosa explosão telecinética.
Só desista, garoto. Exodus falou, finalmente capturando Tadeus usando sua outra mão. Você está fora de sua liga. Além disso, mesmo que você seja vitorioso contra mim, você não pode esperar ficar contra meu Criador, pois ele é eterno. Ele disse, um ser que realmente incorpora a palavra Apocalipse. Então desista. Nunca, respondeu Tadeus. Assim seja então. Exodus respondeu. Ele então apertou sua mão em volta de Tadeus, esmagando-o para fora da existência no plano astral. Entendo. Então é só isso que você tem? Ou assim pensava o Êxodo, até que ouviu a voz de Tadeus vindo de trás dele. Quando ele fez isso, ele se virou. Ao fazer isso, ele se deparou com uma figura gigante, ainda maior que ele. Mas não era Tadeus. Não, era do seu criador e imperador, Doutor Destino. Admito que você foi um bom desafio, mas é hora de acabar com isso. A voz de Tadeus falou do constructo Doutor Destino. Então, antes que Exodus pudesse fazer outro movimento, ele se viu cercado pelas mãos de Doutor Destino e sendo esmagado. Não, isso é impossível. Êxodo gritou, tentando e falhando em se libertar. Não é possível. Tadeus respondeu. E em outra nota, mesmo que o que você diz sobre seu Criador seja verdade, eu não estou nem um pouco preocupado, pois eu estou com um homem e sirvo a alguém ainda maior, meu imperador, Vitor Von Duon, para quem nem mesmo este chamado Apocalipse está pronto. Ele falou. Tadeus então terminou de esmagar o Exodus, destruindo-o no plano astral, o que basicamente destruiu sua mente. Quando isso foi feito, Tadeus retornou ao seu corpo real. Exodus soltando gritos horríveis enquanto fazia isso. O que Tadeus ignorou enquanto simplesmente abriu caminho através de todas as defesas mentais restantes de Exodus e absorveu todo o conhecimento do homem. Descobrir o Êxodo não foi exagero. Seu criador realmente foi o Apocalipse. Ainda assim, Apocalipse nunca havia enfrentado alguém como o Doutor Destino. Depois de coletar todas as informações que achou relevantes, Tadeus saiu do que restava da cabeça do Êxodo. Ele então agarrou o homem com sua telecinese, já que seu corpo estava mole, e começou a voar de volta em direção aos seus companheiros, tendo gostado muito de sua batalha.